Olá, minhas senhoras e meus senhores. Há uma dor que não quebra uma pessoa, mas age como um balde de água gelada, atirado diretamente ao rosto para despertar das ilusões. O golpe devastador do meu marido, em pleno banquete do 60º aniversário da sua mãe, acompanhado de palavras provocadoras impregnadas do cheiro a dinheiro, foi para mim precisamente esse duche de água fria. Naquele exato segundo, enquanto eu estava caída no chão com sangue a escorrer do canto dos meus lábios, encontrei o meu telemóvel e fiz uma chamada secreta. Essa chamada não só mudou o rumo da noite, despedaçou por completo a carapaça arrogante e esnobe daquela família, que se vangloriava do seu dinheiro e poder. O gosto salgado do sangue encheu a minha boca. Eu tinha batido com força na quina da mesa do banquete, coberta com uma toalha de veludo vermelho vivo. A tontura que se seguiu deixou-me os ouvidos a zumbir. Mas através desse zumbido, ouvi claramente como o murmúrio e o riso de centenas de convidados se silenciaram de repente. O ambiente luxuoso do restaurante de 5 estrelas Lisboeta, o Palácio Real, a luz cintilante dos lustres de cristal, a música instrumental suave. Tudo isso de repente pareceu ridículo e assustadoramente cruel. Eu estava deitada no chão de mármore gelado, o vestido de noite de seda, que eu própria tinha escolhido cuidadosamente para não fazer má figura perante a família do meu marido, estava agora amarrotado e manchado de vinho tinto de um copo entornado. Diretamente acima de mim, estava ninguém menos que o Gonçalo, o homem a quem chamei meu marido nos últimos 3 anos. Ele tinha acabado de me dar um pontapé na barriga, com os sapatos de marca caros que eu própria lhe oferecera no nosso aniversário de casamento, atirando-me ao chão à frente de uma multidão. Ele não olhou para mim com medo ou pena. O seu rosto estava vermelho do álcool e da fúria. Ele respirava pesadamente, apontando para mim com o dedo. E atrás dele estava a dona Natália Borges, a minha sogra. Com os braços cruzados no peito e o queixo altivo, ela olhava para mim como se eu fosse um cão vadio que tinha entrado por acaso numa recessão de elite. Ela deu meio passo em frente. O som dos seus saltos ecoou secamente pelo salão. Inclinando-se, ela falou com desdém, não gritando, mas com uma voz baixa, sibilando as palavras entre os dentes, cheia do desprezo e da crueldade de quem tem dinheiro. Grita, vá lá. Chora mais alto para o deleite do público. A nossa família tem muito dinheiro nesta cidade. Vamos ver quem se atreve a ir contra nós enquanto tu fazes estas birras. Uma rata de sacristia, deixada entrar nos celeiros dos senhores, e mesmo assim não sabe o seu lugar. Esta frase soou afiada como um bisturi, cortando os meus tímpanos e destruindo os últimos vestígios de condescendência que eu sentia por esta família. À volta estavam os convidados, pessoas em fatos elegantes e vestidos de noite luxuosos. Aqueles que se autodenominavam a alta sociedade simplesmente ficaram a olhar, e ninguém se adiantou para intervir. As pessoas tinham medo de problemas. Ou talvez, também acreditassem que a dona Natália realmente tinha muito dinheiro e poder real. Para que meter-se e arranjar problemas? Passei a mão pelo canto da boca, limpando o sangue quente. A minha mão tocou na pequena mala que voou para o lado com a queda. O fecho abriu-se. O telemóvel caiu mesmo à beira da mesa, meio escondido pela toalha de veludo pendente. Não levantei a cabeça para discutir. Estranhamente, não chorei. Quando fui derrubada, pensei que ia gritar, que ia enlouquecer de humilhação. Mas não. Agora no meu peito restava apenas um vazio gelado. A frieza de uma clareza cruel. Encolhi-me, fingindo contorcer-me de dor. Deslizei a mão discretamente por baixo da toalha. Agarrei firmemente o telemóvel. Pressionei o botão de ligar, desbloqueei o ecrã com o rosto e percorri os contactos. Na primeira linha não estava o número de emergência, nem o nome de algum funcionário de alto escalão, mas apenas uma palavra: irmão. Pressionei o botão de chamada, encostando o telemóvel à orelha, escondido pelos cabelos desgrenhados. Os meus lábios mal se moveram, pronunciando as palavras tão baixo que só se ouviram do outro lado da linha. David, salva-me. Restaurante Palácio Real. Do outro lado, atenderam ao primeiro toque, sem cumprimentos, sem perguntas desnecessárias. Apenas uma voz masculina, firme e gélida, disse: 15 minutos. Fica aí e não te mexas. Desliguei a chamada, baixei a mão, deixando o telemóvel escorregar novamente para a sombra. Abri lentamente os olhos, olhando de baixo para cima para Dona Natália, para o Gonçalo, para toda aquela família presunçosa do meu marido,
que olhava para mim como uma fracassada patética. Eles pensavam que eu tinha medo, pensavam que estava tão humilhada que não me atreveria a levantar-me. Eles não sabiam que o verdadeiro jogo estava apenas a começar. Enquanto estava deitada, contando cada segundo que passava, o meu passado desfilava na minha cabeça como em câmara lenta. Perguntava-me por que é que uma mulher instruída, com um bom emprego e, mais importante, com uma origem nada simples como a minha, se permitiu cair num abismo tão escuro e humilhante. Chamo-me Margarida. Casei com o Gonçalo aos 27 anos. Para muitos, o meu casamento parecia um golpe de sorte. A família do Gonçalo era do ramo imobiliário. Possuía uma cadeia de restaurantes e uma empresa de materiais de construção, sendo considerada muito abastada em Lisboa. A sua mãe, a dona Natália, quando saía à rua, cobria-se sempre de ouro, usava malas de marca, falava alto e tinha vastos contactos. O Gonçalo, por sua vez, era atraente e falava de forma suave. Quando me cortejava, parecia um homem caloroso e compreensivo, nada parecido com os meninos da mamã mimados. E eu acreditei. Acreditei nessa bondade tranquila. Acreditei nos momentos em que ele me trazia caldo quente diretamente ao escritório quando eu estava doente. Acreditei na sinceridade dos seus olhos quando ele dizia: "Não me importa de que família vens, só preciso de ti, a minha família." Este era o segredo que eu tinha escondido deliberadamente ao entrar neste casamento. A família do meu marido sempre pensou que eu era apenas uma rapariga da província, cujos pais cavavam na horta numa aldeia remota, que tive sorte em ter uma aparência agradável, obter uma boa educação, tornar-me chefe de departamento numa agência de relações públicas e apanhar na minha armadilha o seu menino de ouro. Aos olhos da dona Natália, eu era uma revista, uma rapariga que teve sorte para 3 gerações só por ter cruzado o limiar da sua casa. Eles não sabiam que os meus pais realmente vivem numa aldeia no Alentejo, mas apenas porque, depois de se reformarem, quiseram uma vida tranquila no campo. E muito menos sabiam que o meu irmão mais velho, a quem eu chamava David, e que trabalhava algures longe, era na verdade David Ferreira, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Um homem cuja simples menção do nome fazia correr um suor frio pelas costas de negociantes semilegais como a família da dona Natália, que resolviam problemas com subornos. Por que não disse nada? Por que não usei o estatuto do meu irmão para os obrigar a respeitar-me? Porque fui tola o suficiente para acreditar no amor puro. O David passava-me a mão pelo cabelo e advertiu-me muito seriamente antes do casamento. Margarida, vais entrar numa família estranha. Sê apenas uma esposa comum. Não te escondas atrás do meu nome para assustar ninguém. Se eles te respeitarem apenas por causa da minha sombra, quando essa sombra não estiver por perto, eles vão trair-te. Tens de ver como te tratam a ti, pessoalmente. É quando não tens nada que a sua verdadeira essência se revela. Eu ouvi o meu irmão. Escondi a minha origem. Queria que o Gonçalo me amasse por eu ser a Margarida. Queria que a família do meu marido me respeitasse pelo meu trabalho, inteligência e deferência, e não porque tinham medo do meu irmão de alto escalão. Mas enganei-me. Esta filosofia só funciona com pessoas sensatas. Para aqueles cuja moral se mede pela espessura de um maço de notas, como a dona Natália, a minha paciência e modéstia foram traduzidas como fraqueza, insignificância e prontidão para que limpassem os pés a mim. Nos primeiros dias de casamento, esforcei-me por cumprir os meus deveres de forma absurdamente perfeita. Levantava-me às 6h00 da manhã para preparar o pequeno almoço para toda a família, e à noite, depois do trabalho, voltava a agitar-me, ia ao supermercado e punha-me ao fogão. Não me atrevia a gastar o dinheiro que ganhava comigo, mas comprava vitaminas caras e caviar para os sogros. Cada vez que a dona Natália ridicularizava veladamente os meus pais pela sua pobreza, eu apenas baixava a cabeça, engolindo a humilhação, e dizia a mim mesma: a mãe dela já é idosa. Vou ficar calada pela paz em casa. O marido também ficará mais tranquilo. Mas essa submissão não trouxe paz. Tornou-se na permissão que eu mesma lhes dei para me pisarem cada dia com mais força. Deitada no chão, sentia a dor na barriga a pulsar no cérebro. O golpe do Gonçalo não me causou apenas dor física. Despedaçou a imagem de uma família feliz com que eu me tinha enganado durante tanto tempo. O homem que estava agora à minha frente, aquele que tinha acabado de fazer o jogo da mãe e agredido a esposa à frente de estranhos, não o fez num acesso de raiva momentâneo. Esta era a sua essência.
o resultado de um longo processo. Eu mesma tinha sido conivente com a sua cobardia. Os convidados no salão de banquetes começaram novamente a cochichar. Ouviram-se os passos da segurança do restaurante a correr, mas pararam abruptamente ao ver o gesto autoritário da mão da dona Natália. Fechei os olhos, contando cada respiração. Não tinha pressa em levantar-me. Queria queimar este sentimento de humilhação profundamente na minha consciência, para que, num instante, quando tudo se virasse, eu não me permitisse mostrar fraqueza, para que dos meus lábios não saísse uma única palavra de perdão. 15 minutos. O meu irmão disse 15 minutos, e eu ia deixar esta família desfrutar do seu triunfo de vencedores por mais 15 minutos. Vamos ver. Quando a sua carapaça rica for rasgada, quando a lei bater à sua porta, se todo o dinheiro da dona Natália lhe poderá comprar o arrependimento. Neste jogo, eu costumava ceder. Mas a partir deste segundo, vou virar o tabuleiro de xadrez. Cada dívida, vou cobrar até ao último cêntimo, não vou deixar passar um único insulto. Deitada de olhos fechados no chão gelado do restaurante, sentia o frio do mármore a penetrar através da seda fina do vestido e a correr pelas minhas costas. As memórias dos primeiros dias na casa da dona Natália, cercada por portões dourados, invadiram-me de repente. Dizem que o casamento é o túmulo do amor. Mas para mim, não se tornou um túmulo. Tornou-se uma armadilha perfeita, tecida de palavras doces e hipocrisia assustadora. Lembrei-me do Gonçalo nos dias dos nossos encontros. Sempre com uma camisa engomada, com um leve aroma de perfume, ele abria a porta do carro para mim, puxava a cadeira, ouvia as minhas pequenas histórias do escritório. Ele dizia muitas vezes: cresci numa família de comerciantes. Desde criança vi os meus pais a discutirem por causa do dinheiro. Só sonho com uma esposa compreensiva e um lar tranquilo. Não preciso que sejas rica. Só preciso de ti. Foram precisamente estas palavras, aparentemente sofridas, que destruíram toda a defesa de uma rapariga que era forte no trabalho, mas que ansiava desesperadamente por um porto seguro. Mas essa máscara caiu no primeiro dia da minha vida como nora. Logo após o banquete de casamento, quando eu estava a cair de cansaço depois de horas a sorrir e a cumprimentar os convidados, a dona Natália chamou-me à sala de estar. Ela estava majestosamente sentada num sofá de mogno esculpido, bebeu um golo de chá e atirou com negligência um molho de chaves para a mesa. Ela pronunciava cada palavra claramente, como se estivesse a cravar pregos nos meus ouvidos. Nesta casa, não é costume deixar a empregada passar a noite. Às 6h00 da manhã, tens de te levantar e preparar o pequeno almoço para o Gonçalo e para mim. Onde estão as coisas? Desenrasca-te. Ser nora numa família rica não é apenas trazer a tua mala e relaxar. Naquele momento, olhei para o Gonçalo, na esperança de que ele dissesse alguma coisa, pelo menos uma palavra em defesa da sua esposa, que acabara de cruzar o limiar da sua casa. Mas o Gonçalo estava sentado, de cabeça enfiada no telemóvel. Ele deslizava o dedo pelo ecrã, monotonamente, fingindo não ouvir nem ver a minha perplexidade e o meu olhar suplicante. Foi a primeira vez que me deparei com o silêncio do Gonçalo. Um silêncio que, como percebi mais tarde, não era calma, mas a baixeza e a cobardia de um homem habituado a esconder-se atrás da saia da mãe. A fenda começou a crescer a partir das coisas mais insignificantes, mas foram elas que causaram as feridas mais profundas. Nesta casa, a dona Natália sempre se considerou uma representante da alta sociedade, embora seu elitismo se baseasse apenas em roupas de marca vistosas e eventos sociais vazios. Aos seus olhos, eu permaneceria para sempre uma rapariga da província, um rato no celeiro, uma caçadora de fortunas. Um dia, os meus pais enviaram-me do Alentejo uma caixa de produtos, tudo da sua horta. Algumas galinhas caseiras que a minha mãe alimentara com milho, molhos de ervas frescas que o meu pai regara com carinho e um frasco de compota caseira que a minha mãe fizera especialmente para o genro, ao saber que ele gostava. Feliz, arrastei a caixa de cartão para a cozinha, retirando cuidadosamente cada embrulho com lágrimas nos olhos de saudades de casa. Nesse momento, a dona Natália regressou do spa. Ela entrou na cozinha, tapando o nariz, franziu o sobrolho e gritou: "Que cheiro nojento é este? Isto aqui é uma lixeira? O que é que trouxeste para aqui? Este lixo fedorento." Eu congelei, tentando esconder a mágoa, e expliquei suavemente: "A mãe e o pai enviaram umas coisinhas do Alentejo. Tudo biológico.
Vou agora preparar o frango para provarem conosco. A dona Natália aproximou-se. Com 2 dedos de unhas compridas e postiças, pegou com nojo no saco de ervas e atirou-o para o chão de azulejos. Ela sibilou entre os dentes. O seu olhar era afiado como uma navalha. Biológico, esta porcaria, cultivada em hortas de aldeia, a cheirar a estrume, chama-se limpa. Nesta casa sempre se comeu apenas produtos de supermercados de elite, carne de vaca Wagyu, salmão norueguês. E tu queres que apanhemos uma infecção destas galinhas de capoeira e conservas? Leva isto imediatamente para o lixo, para fora dos portões. Deus me livre que este cheiro se impregne no meu frigorífico de 500.000. Senti o meu coração apertar-se. Os produtos dos meus pais, o seu amor, ela chamou-lhes lixo. Baixei-me, apanhando as ervas espalhadas. As lágrimas estavam prestes a saltar dos meus olhos, mas contive-me. Liguei ao Gonçalo, na esperança de que, quando ele voltasse, dissesse alguma coisa à mãe, para me consolar. Mas o Gonçalo, depois de ouvir a história, apenas suspirou, arrastou-me para o quarto e sussurrou: "Vá lá, a mãe sempre foi esquisita com cheiros. Dá às empregadas do nosso condomínio. Para que discutir com a mãe? Nalguma coisa ela tem razão. Os produtos do campo agora não se sabe como são feitos. Esta bofetada invisível foi mais dolorosa do que uma verdadeira. Um cobarde não é necessariamente um vilão, mas um homem cobarde usará sempre a esposa como escudo humano para a sua própria fraqueza. A partir daquele dia, nunca mais trouxe nada dos meus pais para aquela casa. Escondi tudo cuidadosamente. Lembrei-me da advertência do David. Cumpre o teu dever de nora e vê como te tratarão sem títulos pomposos. E assim fiz. Trabalhava até a exaustão na agência. Não descansava durante o dia. E à noite corria para a cozinha para preparar pratos complicados para agradar a dona Natália. Pagava as contas de eletricidade, água e comida com o meu salário. Em todas as festas, comprava presentes caros à dona Natália para a alegrar. Mas quanto mais eu aguentava, mais ela se tornava atrevida. Ela pensava que eu não tinha direito à voz. Ela achava que a minha família do campo não tinha quaisquer contactos para me defender. A minha paciência não me trouxe nenhum reconhecimento. Apenas me transformou numa pessoa fácil de mandar e de espezinhar aos seus olhos. E o mais assustador é que não só espezinharam a minha dignidade, como começaram a cobiçar o dinheiro ganho com o meu suor e sangue. O desprezo pela minha origem era apenas a ponta do iceberg. Quando te rotulam de aproveitadora, começam a sugar-te todos os recursos para satisfazer a sua ganância e provar que és obrigada a pagar pela sua benevolência. Apesar de a família do Gonçalo ser considerada dona de restaurantes e imóveis, o seu negócio há muito que se assemelhava a uma bolha de sabão, inchado por fora, mas vazio por dentro. A dona Natália gastava dinheiro de forma imprudente, comprando malas de dezenas de milhares de euros apenas para se exibir nos chás com as amigas. O Gonçalo era incompetente e falhava um projeto de investimento atrás do outro. Mas eles escondiam isso habilmente. E eu, chefe do Departamento de Relações Públicas com um salário elevado e poupanças substanciais acumuladas ao longo de anos de trabalho árduo antes do casamento, tornei-me naturalmente na sua tábua de salvação. Tudo começou no 2º ano do nosso casamento. Naquele dia, o Gonçalo voltou para casa com uma cara desanimada e cheiro a álcool. Ele encostou a cabeça no meu ombro, representando o papel de um homem que carrega um fardo demasiado pesado. Ele sussurrou: "Margarida, a nossa cadeia de restaurantes está com falta de capital de giro. A mãe acabou de tirar dinheiro para pagar um empréstimo de um terreno fora da cidade. E agora não temos dinheiro para pagar a renda de 3 espaços este mês. Se não pagarmos a tempo, eles rescindem o contrato e todos os anos de trabalho da nossa família vão por água abaixo." Eu perguntei, ainda sentindo pena do meu marido: "Quanto falta?" O Gonçalo hesitou. 200.000 euros. A mãe disse-me para pedir um empréstimo com juros altíssimos. Mas tenho medo pela nossa família. Tens poupanças para me salvar? Só por um mês, venderemos aquele terreno. Devolvo-te tudo até a último cêntimo com juros. Prometo. Eu sabia que tinha dinheiro, mas era dinheiro ganho com o meu trabalho árduo. Uma almofada financeira para o caso de decidirmos ter um filho. Recitei. Nesse momento, a porta abriu-se e entrou a dona Natália. Da sua arrogância habitual não restava vestígio. Ela passou para uma voz terna, que me arrepiava os cabelos, a voz de uma atriz a representar um drama familiar. "Margaridinha,
Sei que tens as tuas poupanças. Entraste nesta família. Marido e mulher são um só. Agora a família está em dificuldades. Ajuda-nos. Afinal, no futuro, todo este negócio será vosso. Eu sou velha. Não vou levar isto para a cova. Ajuda o Gonçalo. Nunca esquecerei o que fizeste por nós. As palavras marido e mulher são um só, e o negócio será vosso atingiram em cheio o meu ponto fraco. O de qualquer mulher que deseja desesperadamente obter o reconhecimento da família do marido. Acreditei cegamente que se os ajudasse sinceramente nas dificuldades, eles olhariam para mim com outros olhos e me considerariam como uma deles. No dia seguinte, fui ao banco. Encerrei o meu depósito de 200 mil euros e transferi-os diretamente para a conta do Gonçalo. Ao receber a notificação, o Gonçalo correu para me abraçar e beijar. A minha esposa é a melhor do mundo. E a dona Natália sorriu e mandou a empregada preparar uma sobremesa cara especialmente para mim. Foi a única vez em 3 anos que me serviram algo especial. Uma sobremesa no valor de 200 mil euros. Mas a vida não é um conto de fadas onde as pessoas boas e sacrificadas são recompensadas. Exatamente uma semana após a transferência, levei um balde de água gelada direto ao coração. Naquele dia, senti-me mal e pedi para sair mais cedo do trabalho. Mal cruzei o limiar, ouvi uma gargalhada alta vinda da sala de estar. A dona Natália estava a tomar chá com as suas amigas, as socialites. Eu queria subir rapidamente para o segundo andar para não lhes aparecer à frente, mas a conversa delas pregou-me ao chão. Ouviu-se a voz estridente de alguém. Natália, a tua nora nas relações públicas deve ganhar rios de dinheiro, não? Vejo que ultimamente ela vos tem comprado coisas tão caras. A dona Natália desatou a rir, e o seu riso desdenhoso feria os ouvidos. Oh, que rios de dinheiro! Mata-se a trabalhar por uns trocados. Só se sabe arranjar. De onde é que ela tem dinheiro? Tudo nesta casa depende do meu Gonçalo. Ele mima a esposa. Dá-lhe dinheiro para as despesas. E ela finge que é ela que faz as compras para a família. É uma camponesa, cujos pais passaram a vida inteira a mexer na terra. De onde é que ela tem milhões? Ter apanhado o meu Gonçalo foi como um rato cair num barril de manteiga. Nós vestimos-la da cabeça aos pés. Sem a nossa família, ela não conseguiria comprar um par de sapatos. Os meus ouvidos zumbiram. O coração parecia ter sido esmagado num torno. Desfez-se em pequenos cacos. Os meus 200 mil euros, pelos quais não dormi noites, trabalhando em projetos até desmaiar e precisar de soro. O dinheiro que eu tinha dado há uma semana para salvar a cara patética desta família, agora, na boca dela, transformava-me numa aproveitadora, que sugava o dinheiro do marido. Ela espezinhou o meu sacrifício para pintar um prestígio falso para o seu filhinho. Empurrei a porta com força e entrei. O riso na sala de estar cessou instantaneamente. As amigas da minha sogra ficaram a olhar para mim. O rosto da dona Natália alongou-se por um momento, mas depois ela ergueu novamente o queixo, mantendo um ar arrogante. Chegaste cedo, nem sequer consegues cumprimentar os convidados. Não cumprimentei. Subi diretamente para o segundo andar e bati com força à porta do quarto. Naquela noite, quando o Gonçalo voltou, eu estava sentada direita na cama e olhava para ele com o olhar mais frio de que era capaz. Perguntei diretamente: os 200 mil euros que te dei, a tua mãe disse a estranhos que era o teu dinheiro e que eu sou uma aproveitadora. Como explicas isso? O Gonçalo parou, a meio de desapertar a gravata. Ele desviou o olhar e estalou a língua. Oh, outra vez a ouvir disparates. A mãe estava com as amigas, disse aquilo para manter as aparências, para nos respeitarem. Por que te agarras às palavras? O teu dinheiro, eu sei que é teu. E pronto. Não é verdade, querida? Aparências? Ri-me. Um riso seco e amargo. As aparências da vossa família devem ser construídas sobre a minha humilhação? Tu permites que a tua mãe espalhe rumores de que sou uma aproveitadora, enquanto vocês usam o meu dinheiro para sobreviver? Que tipo de homem és tu? O Gonçalo perdeu subitamente a cabeça. Ele atirou a gravata para a cama e gritou: já chega. Por causa de 200 mil euros, fazes-te de dona da situação. Casaste, vives no luxo, andas num bom carro, vives numa mansão. O que é que perdeste para te indignares tanto? A mãe disse: e então? Caiu-te um bocado? O que é que estás para aí a fazer cenas? As palavras do Gonçalo foram o último golpe de martelo que despedaçou todas as minhas ilusões sobre este casamento. Fiquei sentada,
imóvel na cama, a olhar para o homem à minha frente como se fosse um monstro. Afinal, aos olhos deles, os meus 200.000 euros eram apenas um tributo que eu era obrigada a pagar. Afinal, as minhas humilhações eram o preço que eu tinha de pagar pelo direito de ser nora nesta casa. A partir daquela noite, algo morreu em mim. Morreu a paciência, morreu o amor. Já não chorava. Eles pensavam que eu era branda, pensavam que me tinha resignado e rendido. Mas não sabiam que quando os limites da paciência de uma pessoa calma se quebram, ela se transforma numa lâmina invisível. E eu comecei a afiar essa faca no meu próprio silêncio assustador. Nesta família, nunca faltaram cenas teatrais venenosas. E se a dona Natália era a realizadora, o Gonçalo um mau ator, então a Catarina, a cunhada, era a faca de talhante, sempre pronta a atingir os pontos mais vulneráveis. A Catarina tinha 25 anos este ano. Estudou vários anos na Austrália, mas não conseguiu terminar o curso e voltou para casa com as malas, para viver à custa da família. Ela sentia um orgulho estranho por ter o apelido desta família. A Catarina andava sempre da cabeça aos pés coberta das marcas de luxo mais vistosas, encharcava-se em perfume de tal forma que era impossível respirar. E aos seus olhos, eu não era uma cunhada, mas um obstáculo, uma pessoa que não era do seu nível, indigna de respirar o mesmo ar que ela. O pico do inferno costumava ser nos jantares de sexta-feira, quando eu, espremida como um limão depois de uma semana de trabalho, tinha de me curvar na cozinha para preparar um jantar de luxo para toda a família. Naquele dia, tinha acabado de pôr na mesa um robalo assado no sal, o prato preferido da Catarina. Sem ter tempo de tirar o avental, vi a Catarina a espetar o garfo no peixe com uma cara de quem tinha cheirado lixo. Ela torceu os lábios e atirou os talheres para a mesa de vidro com um baque seco. Estás a cozinhar comida para porcos? Para o robalo ficar tenro, é preciso controlar a temperatura ao segundo. O que é que lhe fizeste? Porque está tão seco e salgado? Claro, a tua linhagem de camponeses está habituada a qualquer porcaria. Dão-te produtos caros e estragas tudo. Eu congelei. A minha mão, que segurava um pano de cozinha, apertou-se. O peixe era o mais fresco. O tempo de cozedura, ideal. Os temperos, na medida certa. Mas para a Catarina, criticar a comida não era uma questão de gosto, mas um hábito, uma necessidade de sentir a sua superioridade. Olhei para a dona Natália. Ela comia a sopa lentamente. Os cantos dos seus lábios estavam levantados num meio sorriso presunçoso. Ela não repreendeu a filha, apenas disse com indiferença: Vá, come o que há. Exigir o nível de um restaurante de 5 estrelas da nossa cozinha é um pouco difícil. O nível da cozinheira aqui é conhecido. Que se há de fazer? Virei o olhar para o meu marido. O homem que tinha engolido os meus 200.000 euros há alguns meses. Ele estava de cabeça enfiada no prato, a mastigar a carne sem tirar os olhos do ecrã do telemóvel, onde passava um jogo de futebol. Nem uma palavra de defesa, nem um olhar de apoio. Ele não se importava que a sua mãe e a sua irmã estivessem a despedaçar a esposa ali mesmo ao jantar. Vendo que ninguém dizia nada, a Catarina ficou ainda mais ousada. Ela mediu-me com um olhar desdenhoso da cabeça aos pés, parando na minha blusa de seda. Sabes, Margarida, és chefe de departamento, mas vestes-te como uma salóia. Compraste essa blusa na feira? Quando andas ao lado do Gonçalo, as pessoas pensam que ele está a levar a empregada. Teres casado com o Gonçalo foi um presente dos céus para ti. Por isso, ao menos veste-te decentemente para não envergonhares a nossa família. Estas palavras cortavam o meu amor próprio como um cutelo. Se fosse a Margarida de há um ano, provavelmente teria desatado a chorar, começado a desculpar-me ou corrido para o quarto a chorar para a almofada. Mas naquele dia não chorei. Dentro de mim, ocorreu uma estranha mudança. A raiva mais forte condensou-se subitamente, transformando-se num bloco de gelo. Atirei o pano, afastei a cadeira e sentei-me em frente a Catarina. Com as costas direitas, sem tocar na comida, fiquei simplesmente sentada a olhar diretamente para o seu rosto com olhos escuros e assustadoramente calmos. Não pronunciei uma única palavra. O meu silêncio tornou-se denso. Encheu toda a sala de jantar. A Catarina, no início, foi insolente, mas sob o meu olhar gelado e fixo, começou a sentir-se desconfortável. Ela mexeu-se na cadeira e começou a gaguejar. O que foi? Por que estás a olhar assim para mim? Por acaso disse alguma mentira? A dona Natália também parou de comer,
franzindo o sobrolho, a olhar para mim. Estás a fazer um circo? Que atitude é esta? Continuei sem responder. Lentamente, virei o meu olhar para a dona Natália e depois para o Gonçalo. No meu olhar já não havia submissão, não havia medo. Era o olhar de alguém a observar pessoas a afogarem-se e sem vontade de lhes atirar uma boia de salvação. O Gonçalo estremeceu, levantou a cabeça e os nossos olhares cruzaram-se. Ele encolheu-se e pousou apressadamente o garfo. Margarida, o que se passa? Come, vá lá. Sorri ligeiramente. Um sorriso seco que não chegava aos olhos. Levantei-me. A minha voz soou calma, fria e sem o menor tremor. Se o peixe está salgado, não comam, ainda ficam doentes. Bom apetite. Eu vou-me embora. Dito isto, virei-me e saí, batendo ritmicamente com os saltos no parquet, deixando-os em completa perplexidade. Eles estavam habituados à minha paciência, habituados às minhas desculpas ou às minhas lágrimas. O meu silêncio e sorriso frio naquele dia não se encaixavam no seu guião. Depois daquele jantar, mudei completamente. Já não preparava os pequenos almoços. Alegando estar sobrecarregada no trabalho, apenas contribuía com a minha parte para a comida e deixava que eles próprios encomendassem ou contratassem uma cozinheira. Não comprava presentes à dona Natália, não comprava coisas para casa. O meu salário, transferia-o para uma nova conta poupança com a autenticação de 2 fatores. Vendo que eu estava calada, não discutia e não me queixava, eles decidiram que eu estava completamente destroçada. A dona Natália gabava-se aos parentes. Era preciso ter posto a nora no seu lugar logo de início. Agora está mansa como um cordeiro. O que eu digo? Ela faz. Não se atreve a abrir a boca. O Gonçalo também suspirou de alívio, pensando que a esposa tinha ganho juízo e sabia o seu lugar. Eles triunfavam, deliciavam-se com o poder no seu trono imaginário. Não compreendiam que um animal ferido não faz barulho. Esconde-se na toca, lambe as feridas e afia as garras. O meu silêncio não era capitulação, era preparação. Comecei a reunir provas secretamente. Vasculhei os ficheiros no computador do Gonçalo. Quando ele dormia um sono de pedra, bêbado, fotografei todos os registros de contabilidade paralela, empréstimos obscuros, contratos fictícios e provas de evasão fiscal de toda a sua rede de restaurantes. Tirei extratos das contas da transferência daqueles 200 mil euros. Autentiquei todas as capturas de ecrã e documentos num notário. Tudo, cada punhal, cada bomba, foi colocado sob as fundações desta família. Eu estava apenas à espera do momento certo, de uma faísca suficientemente forte para explodir tudo de uma vez. E essa faísca foi o banquete do 60º aniversário da dona Natália. A noite que ela planeou para demonstrar a sua grandeza a toda a cidade, mas que inesperadamente se transformou no palco onde toda a reputação desta família foi enterrada. O tempo passava, e a fachada de elite falsa da família inflava-se cada vez mais, proporcionalmente às dívidas ocultas que pesavam sobre os ombros do Gonçalo. Mas para uma mulher como a dona Natália, que valorizava mais as aparências do que a vida, mesmo que o céu caísse sobre a terra, ela sairia à rua com o ar orgulhoso de uma aristocrata. E a melhor oportunidade para ela lançar poeira para os olhos da elite empresarial de Lisboa foi o seu 60º aniversário. 3 meses antes, a dona Natália espalhou a notícia do grandioso banquete iminente por todas as festas e chás sociais. Ela escolheu o restaurante Palácio Real, um dos mais luxuosos e caros. Um lugar onde, só de dar um passo no átrio, já cheirava a muito dinheiro. Ela exigiu o maior salão para 300 convidados, decoração com flores holandesas, vinho de elite. E, o mais importante, cada convidado deveria receber uma lembrança que sublinhasse o estatuto da anfitriã. O problema era apenas que esse estatuto deveria ser pago não do seu bolso. O negócio dos restaurantes estava a afundar-se. Os senhorios estavam a despejar. Luz. Os terrenos em que o Gonçalo tinha investido estavam parados devido a problemas com documentos. O fluxo de caixa da família tinha secado tanto que os cartões de crédito da dona Natália foram bloqueados várias vezes por falta de pagamento. Mas ela não se preocupava, porque acreditava piamente, em casa há uma mina de ouro que ainda não foi totalmente explorada. E essa era eu. Naquela noite, o Gonçalo entrou no quarto com um ar hesitante, com uma expressão que eu já conhecia muito bem. Cada vez que ele se preparava para pedir dinheiro, representava este espetáculo. O Gonçalo sentou-se na beira da cama,
Começou a massajar os meus ombros e falou com uma voz melosa. Margarida, no próximo mês é o aniversário da mãe. 60 anos. Só se faz uma vez. A mãe dedicou tantas forças para me criar. Quero dar-lhe uma festa grandiosa, para que ela se possa orgulhar perante os parentes e amigos. Eu estava a dobrar a roupa, sem levantar a cabeça, e respondi com indiferença. Então Lô, tira o dinheiro das receitas dos restaurantes ou dos teus projetos e paga. Eu não proíbo. O Gonçalo, fingindo, suspirou pesadamente. O problema é que investi todo o dinheiro naquele parque industrial. A liquidez está apertada. Vê lá se ainda tens algumas poupanças. Liberta uma quantia para o banquete da mãe. Mostra respeito, como Nora. Os convidados serão pessoas sérias, grandes parceiros. Vão dar envelopes com dinheiro. Recuperaremos facilmente todos os custos. Depois devolvo-te tudo sem perdas. Sorri para mim mesma. Outra vez esta cantiga sobre o dever filial. Outra vez histórias sobre envelopes com presentes. Um orçamento de 100.000 euros para aparências vazias. Ele quer que eu pague tudo isso com o meu suor e sangue pela falsa reputação da sua mãe. Se fosse a antiga eu, teria, de dentes cerrados, dado o dinheiro, com medo de ser considerada uma nora mesquinha. Mas agora, olhava para eles como marionetas, a representar um espetáculo num palco construído por mim. Parei. Levantei os olhos para o Gonçalo. No meu olhar não havia um pingo de emoção. Perguntei suavemente. 100.000 euros. Certo? Bem, sabes que o meu dinheiro está num depósito a prazo. Se levantares antes, perdes os juros. Se realmente precisas, eu levanto. Mas vamos ser honestos. Este dinheiro, estou a dar-te como um empréstimo para a organização do banquete. Não é um presente meu. Ao ouvir que eu concordava em dar 100.000 euros, os olhos do Gonçalo brilharam como se tivesse encontrado um tesouro. Ele acenou com a cabeça, agitando as mãos alegremente. Claro, querida. Uma dívida é uma dívida. Transfere para mim. E eu pago tudo. És a melhor esposa do mundo. A mãe vai ficar tão orgulhosa de ti. Sorri, um sorriso que emanava frio. Orgulhosa. A dona Natália apregoaria a todos que filho amoroso ela tinha. Gastou milhões no banquete da mãe, e eu receberia novamente o rótulo de aproveitadora. Mas não me importava. No dia seguinte, transferi exatamente 100.000 euros para o Gonçalo, mas na descrição da transferência, escrevi claramente, sem omitir uma única vírgula. Empréstimo a Gonçalo da parte de Margarida para a organização do aniversário de Dona Natália Borges. Tirei uma captura de ecrã da transação e guardei-a cuidadosamente numa pasta encriptada. Queria ver até onde esta família iria na sua comédia de luxo. Ia elevá-los a um pedestal tão alto que eles pensariam ter alcançado os céus. E quando eu lhes tirasse esse apoio de debaixo dos pés, a queda partir-lhes-ia todos os ossos do seu snobismo. Nos dias seguintes, a casa fervilhava como uma colmeia. A dona Natália convidava costureiros à casa, encomendou 5 vestidos de designer bordados com strass. Ordenava-me que fosse escolher as flores e os convites, mas proibia-me estritamente de dar a minha opinião sobre o design. O que é que tu percebes da estética da alta sociedade? Anda só ao lado e paga. Era a sua frase favorita quando íamos juntas. Eu ficava a ver como ela pagava com o meu cartão por arranjos caríssimos de orquídeas e garrafas de vinho francês, cujos nomes ela mal sabia pronunciar corretamente. Eu ficava em silêncio. O meu silêncio era assustador. Deslizava por aquela casa como um fantasma, observando como eles, lenta mas seguramente, apertavam a corda nos seus próprios pescoços. Gastavam o meu dinheiro, pisavam a minha autoestima e acreditavam que eu era tão estúpida que não notava nada. Não sabiam que cada euro gasto por mim era a sentença de morte para a sua falsa reputação. Parecia que tudo corria bem. De acordo com o cenário ideal da família, até a noite anterior ao banquete, foi uma noite de chuva torrencial. O frio do outono cortava até aos ossos, mas não era nada. Comparado com o terror gélido que descobri no meu próprio quarto, o Gonçalo voltou tarde, depois de uma bebedeira com parceiros. Completamente bêbado, atirou a pasta de couro com documentos para o sofá e caiu na cama, a ressonar como um trator. A pasta não estava fechada, e dela sobressaía meio maço de papéis. Nunca mexi nas coisas pessoais do meu marido, mas naquela noite, foi como se um pressentimento tivesse disparado. Aproximei-me e tirei a pasta. A primeira coisa que saltou à vista foi a inscrição a negrito.
Contrato de hipoteca de imóvel. Folheei rapidamente as páginas. O coração apertou, o sangue gelou nas veias. O imóvel hipotecado não era um restaurante nem um terreno da mãe, mas o nosso espaçoso apartamento de luxo. O dinheiro para a compra deste apartamento era 80% meu. O Gonçalo acrescentou apenas uma parte mínima. Mas para salvar a sua face, concordei em registrá-lo em nome de ambos. E agora, no contrato de hipoteca com uma microfinanceira obscura, com juros usurários, estava a assinatura do Gonçalo e uma assinatura falsa com o meu nome, Margarida, uns rabiscos com que alguém tentou copiar a minha caligrafia, mas saiu completamente grosseiro. Ele ia hipotecar a nossa casa, comprada com o meu suor e sangue, para pagar as dívidas intermináveis da sua família podre. Segurei a pasta nas mãos, e elas tremiam não de medo, mas de nojo extremo. Aproximei-me da cama e atirei-lhe à cara um copo de água gelada da mesinha de cabeceira. O Gonçalo sobressaltou-se, tossiu e saltou. Limpou o rosto. Os seus olhos vermelhos olharam para mim com fúria. Estás doida? À meio da noite, atirar água ao marido. Onde aprendeste essas maneiras? Atirei-lhe a pasta diretamente à cara. As folhas espalharam-se pelo lençol branco. Cruzei os braços no peito, olhando para ele com um olhar afiado como uma faca. E a minha voz fria ecoou pelo quarto silencioso. Contrato de hipoteca do apartamento. A minha assinatura falsificada. Explica-te, Gonçalo. Decidiste vender o meu apartamento às escondidas para pagar as dívidas da tua mãezinha? Ao ver os documentos, o Gonçalo ficou sóbrio instantaneamente. O seu rosto passou de vermelho a branco cadavérico. Ele começou a apanhar os papéis desajeitadamente, gaguejando. Margarida, ouve. Não é nada disso. Como estás a pensar? É apenas uma opção de reserva. Esta empresa de crédito exige assim. Eu ainda não ia apresentar. Pensei em discutir contigo amanhã. De cabeça fria. Discutir? Discutir falsificando a minha assinatura? Até a impressão digital falsa puseste. E amanhã, enquanto decorre o banquete, ias receber o dinheiro às escondidas. É isso? Ri-me, dando um passo em frente, fazendo-o encolher-se contra a cabeceira da cama. Dei-te 100.000 euros para esta festa pomposa da tua mãe, 200.000 euros para salvar os teus restaurantes podres. E agora decidiste tirar-me a casa. És um ser humano ou um monstro que devora pessoas sem deixar rasto? Gonçalo, percebendo que tinha sido descoberto e apanhado em flagrante, o Gonçalo largou a máscara de marido fraco, revelando a sua natureza vil, autoritária e desavergonhada. Ele levantou-se de um salto, atirou os papéis ao chão, apontou-me o dedo e gritou com uma voz esganiçada. Cala-te. Não te atrevas a falar comigo de cima. O apartamento também está em meu nome. Tenho o direito de o hipotecar. Marido e mulher, tudo é comum. Se eu for ao fundo, tu também ficas na vergonha. A mãe não tem dinheiro. Eu sou filho dela. Se eu não cuidar dela, quem cuidará? Entraste na nossa família. Tens obrigações. Olhei para ele, sem vacilar, sem pestanejar. Obrigações? A minha obrigação é dobrar as costas para alimentar um bando de parasitas sugadores de sangue? Ah, então, bens comuns. E quando a tua mãe apregoava a torto e a direito que eu era uma aproveitadora? Quando a tua irmã me insultava, chamando-me de salóia sem direitos? Quando ficaste a ver a tua mãe a humilhar-me, lembraste-te das palavras marido e mulher? Não te faças de vítima. Quem és tu, afinal? Os teus pais são uns simples reformados do campo. Casaste comigo. Ao entrares nesta casa, ganhaste estatuto, residência em Lisboa. Em público, chamam-te de esposa do Gonçalo. Sem o nosso apelido, és apenas uma mulher de segunda categoria. Hoje digo-te diretamente, vais, de livre e espontânea vontade, assinar novamente este contrato e amanhã sentar-te-ás tranquilamente no banquete. Se não, arca com as consequências. Acenei com a cabeça. Excelente. Finalmente o monstro arrancou completamente a máscara de justo. Inclinei-me lentamente. Apanhei todas as folhas, alisei-as e meti-as de volta na pasta dele. Olhei para o Gonçalo, e nos meus lábios apareceu o sorriso mais sinistro de todos. Está bem. Fica com estes documentos, esconde-os bem. E amanhã de manhã, vou proporcionar à tua família o aniversário mais inesquecível das suas vidas. Espera. Dito isto, virei-me e saí do quarto, deixando-o parado, atônito.
Fui para a sala de estar, fechei a porta firmemente e peguei no telemóvel. Abrindo os contactos, enviei uma única mensagem noturna. David, amanhã no restaurante Palácio Real. Agimos conforme o plano. Depois de enviar a mensagem, deitei-me no sofá, puxando um cobertor fino até ao peito. Nenhuma lágrima caiu dos meus olhos. O meu coração, nesse momento, transformou-se finalmente em pedra. Aqueles que foram cruéis comigo, responderei na mesma moeda. O preço da traição deve ser pago com o sangue e as lágrimas dos próprios traidores. No dia seguinte, o céu sobre Lisboa estava limpo. O sol brilhante contrastava absolutamente com a tempestade que se formava na minha alma. O restaurante Palácio Real estava decorado de forma absurdamente luxuosa. Mesmo à entrada, 2 filas de seguranças em fatos pretos estavam ao longo de uma passadeira vermelha, salpicada com dezenas de cestos caros de orquídeas importadas. Em cada cesto, uma fita vermelha com a inscrição: Longa vida à senhora Dona Natália Borges. A própria Dona Natália apareceu num vestido de veludo, coberto com milhares de strass. Ao pescoço, um colar de pérolas do tamanho de uvas, nos dedos brilhava um anel de diamantes. Ela empinou o peito, ergueu a cabeça e ria coquetemente com os convidados que entravam no salão. Eram empreiteiros barrigudos, esposas de empresários excessivamente maquilhadas, aqueles a quem ela orgulhosamente chamava de elite. E eu, vestida com um elegante vestido de seda, não passava de uma criada. Apesar de ter sido eu a pagar os 100.000 euros por este banquete, a Dona Natália não me permitiu ficar ao seu lado a receber os convidados. Ela acenou com a mão, irritada, ordenando: Margarida, o que estás aí parada? Vai à cozinha, vê como estão a preparar as lagostas, depois vai ao átrio, verifica se todos os convidados receberam os sacos de oferta. Mese-te, não te alimentamos por nada. Acenei silenciosamente e fui cumprir. Não discuti, não mostrei descontentamento. Fui perfeitamente obediente. Queria que ela desfrutasse do seu falso poder até ao último segundo, para que, quando tudo desabasse, a onda de choque a esmagasse completamente. Por volta das 20h00, todas as mesas estavam ocupadas. De repente, a atmosfera na entrada principal ficou um pouco tensa. Eu estava a arrumar os copos de vinho e levantei os olhos. O meu coração deu um salto, e um nó formou-se na minha garganta. À entrada estavam os meus pais. Estavam vestidos de forma muito simples, modesta, mas completamente sem ostentação. O meu pai, com uma camisa branca e calças engomadas. Nas mãos, segurava cuidadosamente uma caixa de presente, embrulhada em veludo vermelho. A minha mãe estava com um vestido de seda creme. O cabelo cuidadosamente apanhado na nuca. Eles irradiavam a nobreza e a bondade de reformados intelectuais, mas pareciam completamente estranhos no meio daquela multidão enfeitada com ouro e diamantes. Queria aproximar-me para os receber, mas a Dona Natália foi mais rápida. Ela aproximou-se com uma expressão em que se misturavam falsidade e desprezo. Uma saudação que, só de olhar, tresandava a insulto. Oh, os compadres chegaram. Pensei que aí na vossa aldeia, com as vossas hortas, não conseguiriam vir. Devem ter vindo a abanar no comboio. Devem estar cansados. Bem, chegaram. Chegaram. Mas para que trazer presentes? Esta caixa deve custar o mesmo que vários sacos das vossas batatas. No mínimo. A Dona Natália falou tão alto para que as mesas vizinhas ouvissem. Ouviram-se risinhos. O meu pai não mudou de expressão, mantendo um sorriso calmo, e estendeu a caixa com ambas as mãos. Está a brincar, comadre. Hoje é a sua festa. Trouxemos-lhe uma lembrança do Alentejo, de coração puro. Desejamos-lhe saúde e prosperidade. A Dona Natália pegou na caixa com uma mão, com negligência, e entregou-a imediatamente à empregada de mesa que estava ao lado, dizendo em voz alta: Pega, põe naquele canto. Não ponhas junto com os presentes dos nossos convidados importantes. Ainda se confundem, e não quero problemas. Eu estava a 10 passos de distância. Ouvi cada palavra e vi cada movimento. As minhas mãos cerraram-se em punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas até sangrar. Esta humilhação eu tinha suportado dezenas de vezes, mas hoje ela atreveu-se a insultar publicamente os meus pais à frente de centenas de pessoas. E a Dona Natália não parou por aí. Ela chamou o gerente do salão. Menina, os meus compadres gostam de silêncio. Sente-os na mesa número 25, naquele canto, onde é mais calmo,
para que possam conversar. Mesa número 25 era uma mesa no extremo mais distante do salão, mesmo ao lado das casas de banho e do corredor por onde os empregados de mesa traziam os carrinhos com a comida. Era a mesa onde o restaurante costumava sentar os motoristas particulares e os empregados dos convidados ricos. A dona Natália humilhou deliberadamente os meus pais, as pessoas que me deram a vida, sentando-os na mesa dos criados. Os meus pais não disseram nada. Eles conheciam o feitio da comadre, e por minha causa, com medo de me colocar numa situação embaraçosa no dia da festa da minha sogra, acenaram silenciosamente e dirigiram-se para aquele canto escuro. O Gonçalo estava com um copo na mão perto da mesa VIP. Ao ver os pais da esposa, apenas acenou de longe e virou-se, fingindo que não era com ele. Fiquei paralisada. Os lustres de cristal começaram a girar à minha frente. A raiva, que eu tinha contido com a minha frieza, explodiu de repente numa chama furiosa, queimando todos os restos de razão e paciência. Finalmente, respirei fundo. O ar frio queimou-me os pulmões. Ajeitei a bainha do vestido, ergui a cabeça e dirigi-me com passo firme para a mesa VIP central, onde a dona Natália já se preparava para pegar no microfone para o seu discurso. Já tinha representado o papel de nora obediente por tempo suficiente. Agora era a minha vez de ser a realizadora deste espetáculo sangrento. O copo transbordou. Vou deixar que esta torrente arraste toda esta família patética, sem deixar rasto. A música suave no salão foi gradualmente silenciada, dando lugar à voz lisonjeira de um apresentador profissional, contratado por uma fortuna. A luz dos lustres de cristal diminuiu um pouco. Toda a iluminação focou-se no palco, coberto por uma passadeira vermelha. A dona Natália, no seu vestido de veludo cintilante, com um sorriso presunçoso que aprofundava as rugas nos cantos dos olhos, subiu majestosamente ao palco. No salão, quase 300 pessoas prorromperam simultaneamente em aplausos, impregnados da lisonja daqueles que esperavam uma oportunidade para tirar uma fatia da fama imaginária da família do Gonçalo. Eu estava na sombra, perto da pirâmide de champanhe, com as mãos ao longo do corpo, o meu olhar estava fixo na dona Natália. Nem sequer olhei para o Gonçalo, que estava languidamente recostado na primeira mesa VIP. O meu olhar estava direcionado apenas para a mesa número 25, para aquela mesa junto às casas de banho, onde os meus queridos pais estavam sentados, encolhidos entre motoristas e criados. O meu pai continuava a sorrir suavemente, servindo comida à minha mãe, e a minha mãe baixava a cabeça, limpando furtivamente os cantos dos olhos de vez em quando. Eles estavam magoados, mas aguentavam por medo de estragar a minha festa. A dor apertou-me o peito, tornou-se densa, sufocante, e depois gradualmente transformou-se numa fúria inextinguível. No palco, a dona Natália pegou no microfone, pigarreou e começou o seu discurso, que ela própria ensaiara durante um mês inteiro. Caros convidados, queridos parceiros, hoje, no dia do meu 60º aniversário, estou profundamente comovida com a vossa presença. Durante toda a minha vida, a minha maior riqueza não foi a cadeia de restaurantes, nem os imóveis, mas o meu precioso filho, o diretor Gonçalo. Ela apontou para o Gonçalo. Ele levantou-se, abotoou o casaco, fez uma vênia e sorriu presunçosamente. O salão explodiu novamente em aplausos. A dona Natália continuou. A sua voz tremia de excitação. O meu Gonçalo é jovem e talentoso, e o seu dever filial não conhece limites. Todo este grandioso banquete, desde as orquídeas importadas mais caras até a estes vinhos requintados, tudo isto ele pagou do seu próprio bolso. Planeou tudo para alegrar a sua mãe. Tendo um filho assim, sinto-me a mulher mais feliz de Lisboa. Das mesas vizinhas, ouviram-se cochichos e suspiros. Oh, que bom rapaz o Gonçalo! A Natália tem sorte. Um negócio tão grande, e o filho tão atencioso. Hoje em dia é raro. Eu ouvia estes elogios, e os meus lábios contorceram-se num sorriso desdenhoso. 100.000 euros. O meu suor e as minhas lágrimas. As noites em que não dormi, a preparar projetos de relações públicas até enjoar, transformaram-se agora no dinheiro pessoal deste gigolô, e tornaram-se motivo de orgulho da sua mãe gananciosa. Mas se ela se tivesse limitado a apropriar-se dos meus méritos, talvez eu tivesse ficado calada até ao final da noite e deixado o meu golpe mortal, o falso contrato de hipoteca, para depois, mas não.
A natureza arrogante e o hábito da dona Natália de limpar os pés aos outros não a deixaram parar. Ela queria usar o seu luxo para humilhar os pobres e elevar-se a si mesma. E o seu alvo, para minha dor, foram os meus pais. A dona Natália lançou um olhar agudo para o fundo do salão, para onde se perdia a mesa número 25. Ela fingiu que se tinha lembrado de algo de repente e disse alto ao microfone: "Ah, sim, aproveitando a oportunidade, quero também dar as boas-vindas aos meus compadres. Apesar da longa viagem, apesar de virem de uma aldeia remota, onde durante todo o ano não fazem mais do que mexer na terra, eles vieram de comboio para se juntarem à nossa alta sociedade. E isso é muito valioso. Eu digo sempre à minha nora: o facto de teres casado com um homem rico e entrares na nossa família é uma felicidade incrível. Por isso, comporta-te de forma a seres digna do nosso cuidado. Não envergonhes os teus pais na aldeia. Concordam comigo, senhores? Que estou a educar bem a minha nora." O salão ficou em silêncio por um segundo. Ouviram-se risinhos embaraçados. Alguns olharam com curiosidade para a mesa número 25. O meu pai congelou. O sorriso nos seus lábios gelou. A minha mãe pousou o garfo. O seu rosto corou de humilhação. Foram ridicularizados, transformados num trampolim para as aparências baratas da dona Natália perante uma centena de estranhos. O último fio de paciência no meu cérebro partiu-se. Já não via os lustres cintilantes. Não ouvia a música. Na minha cabeça restava apenas a imagem dos ombros trêmulos da minha mãe e a baixeza extrema da dona Natália e do Gonçalo. Pousei o tabuleiro com os copos na mesa mais próxima e dirigi-me com passo firme para o palco. O som dos meus saltos, agulha no chão de mármore, ecoava ritmicamente, como aço. Rasgava a atmosfera que começava a tornar-se embaraçosa no salão. Vendo que eu me dirigia subitamente para o palco, o Gonçalo franziu o sobrolho. Ele levantou-se de um salto, com a intenção de me agarrar pela bainha do vestido. "Margarida, onde vais? Volta já para o teu lugar." Nem sequer o honrei com um olhar. Afastei a sua mão com força e subi diretamente os degraus cobertos com o tapete vermelho. Ao ver-me no palco, a dona Natália fulminou-me com o olhar. Ela tentou tapar o microfone com a mão e sibilou: "O que é que estás a armar? Sai já daqui." Mas eu fui mais rápida. Arranquei-lhe o microfone diretamente das mãos, perante o olhar atônito do salão. Parada no centro do palco, sob os holofotes, ergui a cabeça, olhando para a multidão que cochichava. Levei o microfone aos lábios. A minha voz não era esganiçada nem chorosa. Era clara, fria e tão autoritária que todos os sons no salão cessaram instantaneamente. "Peço desculpa, senhoras e senhores, por interromper o discurso tão comovente da minha sogra. Ela acabou de dizer que este banquete luxuoso, cada folha e cada copo de vinho, foi pago do bolso do seu precioso filhinho." "Certo?" Fiz uma pausa, percorrendo com o olhar o rosto do Gonçalo, que rapidamente adquiria um tom acinzentado, e depois olhei para a dona Natália, petrificada. Mas receio que a memória da minha sogra tenha piorado com a idade. Ela esqueceu-se de um pequeno detalhe: todos os 100.000 euros gastos neste banquete, desde o aluguer do salão e das flores até as gorjetas dos empregados, foram transferidos da minha conta pessoal, da Margarida, a tal nora que ela acabou de chamar de rato no celeiro. Se não acreditam, tirei o telemóvel do bolso, erguendo o ecrã com o comprovativo bancário e a descrição clara do pagamento. Tenho todos os extratos bancários. Que engraçado, quando uma família que se diz de elite, que afirma ter me beneficiado, tem de pedir dinheiro a uma nora da província para lançar poeira para os olhos. E ainda mais engraçado, quando estas pessoas, que vivem à custa do meu suor e sangue, estão neste palco e usam a festa, comprada com o meu dinheiro, para humilhar os meus próprios pais. O salão explodiu. Centenas de olhares chocados viraram-se para a dona Natália. Cochichos e dedos apontados zumbiram como uma colmeia agitada. "Meu Deus, então o dinheiro é da nora? Dizem que eles estão cheios de dívidas. De onde teriam dinheiro para estes banquetes? Afinal, vivem à custa da esposa, sentados no colo dela, e ainda se atrevem a humilhar os compadres. Que gente!" O rosto da dona Natália passou de cinzento a vermelho sangue. O peito subia e descia de raiva e vergonha. A sua fachada de luxo foi arrancada em plena luz do dia. Ela parecia ter enlouquecido. Atirou-se a mim, com a intenção de arrancar o microfone, mas eu recuei um passo, desviando-me com desprezo. A peça atingiu o seu clímax, e os monstros,
escondidos sob fatos elegantes, já não conseguiam representar o papel de pessoas decentes. A vergonha da dona Natália no palco funcionou como uma faísca lançada num barril de pólvora. Não conseguindo arrancar o microfone, ela guinchou, perdendo toda a aparência de uma dama nobre. Sua ordinária. Atreves-te a caluniar-me à frente dos convidados? Onde está a segurança? Tirem esta louca do palco. Mas a segurança do restaurante não teve tempo de reagir, pois do salão para o palco, como uma fera enlouquecida, voou o Gonçalo. Ele não suportou o facto de a sua dignidade masculina ter sido espezinhada à frente dos parceiros de negócios. O facto de viver à custa da esposa e usar o seu dinheiro para aparências era um segredo sujo que ele sempre quis esconder, e agora isso ecoava pelo potente sistema de som do restaurante. A bolha de falso orgulho perfurada transformou o Gonçalo de um banana subserviente num hooligan louco. O Gonçalo subiu os degraus a correr. O seu rosto estava contorcido pelo álcool e pela fúria. Ele avançou, ergueu a mão e, com força, arrancou-me o microfone das mãos. O microfone, com um guincho alto e penetrante, bateu no chão de madeira, fazendo com que todo o salão tapasse os ouvidos. O Gonçalo não parou por aí. Ele agarrou-me o ombro com os seus dedos grossos, cravando-os na minha pele, como se quisesse esmagar os ossos. Ele cerrou os dentes. A sua respiração ofegante, com um forte cheiro a álcool, atingiu-me diretamente no rosto. Cala-te. Decidiste fazer uma revolta. Já envergonhaste a minha família o suficiente. Ordinária. Sai já daqui. Tentei desesperadamente libertar o meu braço do seu aperto. Olhei diretamente nos seus olhos injectados de sangue, sem o mínimo medo. A minha voz era afiada como uma lâmina, sem microfone, mas alta o suficiente para que as primeiras filas ouvissem. Envergonhei? Tu ainda sabes o que é vergonha, Gonçalo. Pegaste nos meus 100 mil euros para este banquete, 200 mil euros para salvar o teu negócio falido. E ainda não te chega. Ontem à noite, ias usar os documentos do meu apartamento, falsificaste a minha assinatura para o hipotecar a credores obscuros. Que direito tem um canalha como tu de sequer pronunciar a palavra vergonha na minha presença? As minhas palavras atingiram em cheio o ponto fraco do Gonçalo. O seu segredo sujo com a hipoteca falsa, revelado agora, fê-lo perder completamente o controlo. Ele percebeu que eu sabia de tudo e não lhe deixaria escapatória. O medo de um animal encurralado ativou os seus instintos animais mais básicos. O Gonçalo não me largou. Ele ergueu a mão livre e, com toda a força, deu-me uma bofetada no rosto. Chap! Uma bofetada sonora e seca ecoou pelo ar parado do salão de banquetes. Com o forte golpe, vacilei. A cabeça zumbiu. O gosto salgado de sangue apareceu imediatamente no canto da minha boca. Mas o Gonçalo não parou. A loucura de um cobarde desmascarado exigia que me destruísse imediatamente para me calar a boca. Enquanto eu cambaleava, tentando manter o equilíbrio, o Gonçalo deu um passo à frente e deu-me um pontapé bruto com a sua bota de bico fino diretamente na barriga. O golpe impiedoso tirou-me todo o ar dos pulmões. O meu corpo foi atirado para trás. Perdi completamente o equilíbrio. Caí pelas escadas do palco. A minha testa bateu com força na quina da mesa VIP, coberta de veludo vermelho. Uma dor aguda atravessou-me a cabeça. A vista escureceu por alguns segundos. O meu vestido de seda prendeu-se na perna da mesa, derrubando um tabuleiro com vinho tinto. Os copos de cristal estilhaçaram-se, os cacos voaram pelo chão de azulejos. O vinho tinto escuro derramou-se diretamente sobre o meu vestido, espalhando-se numa mancha enorme, terrivelmente parecida com sangue. Todo o salão ofegou de horror. Centenas de pessoas levantaram-se de um salto, as cadeiras arrastaram-se com um baque. Do fundo do salão, ouvi o grito lancinante da minha mãe. Margarida, minha filha. Meu Deus, por que é que eles lhe fazem isto? Através do nevoeiro, vi os meus pais a tentarem abrir caminho pela multidão para chegar até mim. Mas foram rudemente empurrados pelos seguranças altos do restaurante, habituados a obedecer apenas a quem tem dinheiro. O meu pai gritava e debatia-se. Mas a força de um homem idoso era insignificante contra os rapazes fortes. A minha mãe chorava de desespero, estendendo as mãos para mim, e os convidados, todos estes representantes da alta sociedade de que a dona Natália tanto se orgulhava, começaram a recuar. Nenhum homem em fato caro se aproximou para me ajudar a levantar. Nenhuma mulher com diamantes levantou a voz em minha defesa. Apenas cochichavam, mantendo uma distância segura,
como se tivessem medo de se sujar com a imundície desta briga familiar cruel. No mundo do dinheiro, a compaixão é um luxo que ninguém quer carregar consigo. Fiquei deitada, encolhida no chão gelado. O sangue do lábio partido gotejava, misturando-se com o vinho tinto no chão. A dor na barriga e o arranhão na testa paralisaram o meu corpo. Mas, estranhamente, neste momento de extrema humilhação, a minha mente estava mais clara e fria do que nunca. Os últimos vestígios de pena por esta família foram arrancados de mim pelo golpe do Gonçalo. A minha mala estava ao lado, mesmo à beira da toalha pendente. Eu sabia que o meu telemóvel estava lá. Acima de mim, os passos tornavam-se cada vez mais próximos. O Gonçalo estava parado, a respirar pesadamente, com uma expressão em que se misturavam medo e agressão, e a dona Natália descia lentamente os degraus. Os seus saltos batiam um ritmo arrogante. Ela não se importava se eu estava viva ou morta. Ela aproximou-se para despejar sobre a minha cabeça as últimas ameaças de uma pessoa confiante no poder do seu dinheiro. Ela não sabia que era precisamente essa arrogância que a empurrava diretamente para a armadilha mortal que estava prestes a fechar-se. Estava deitada de lado, com uma mão a segurar a barriga dorida, e a outra deslizei-a discretamente sob a toalha de veludo vermelho. Os cacos de cristal cravavam-se na minha pele, mas não me importava. A minha visão estava parcialmente bloqueada pelos cabelos desgrenhados, mas vi claramente os sapatos caros da dona Natália pararem a meio passo de mim. Sua ordinária mal-educada, pensavas que ladravas umas vezes e eu ficava com medo? A sua voz soou por cima da minha cabeça. Não havia pânico de uma mulher desmascarada. Pelo contrário, a calma impiedosa de quem está habituada a comprar a verdade com dinheiro. Ela inclinou-se, olhando para mim como se eu fosse uma barata esmagada. Achas que os teus truques com extratos e escândalos públicos vão destruir a nossa família? Que tola ingênua! Todos os convidados aqui sabem quem somos. Hoje fizeste-me perder a face, e eu vou fazer-te pagar por isso 10 vezes mais caro. O teu dinheiro, considera que pagaste um tributo pelo direito de usar o nosso apelido. Tenta processar-nos, se tiveres coragem. Ela pôs as mãos nas ancas, erguendo o queixo, percorreu com o olhar a multidão que prendia a respiração e sibilou novamente entre os dentes. Grita. Vá lá. Chora mais alto para o deleite do público. A nossa família tem muito dinheiro nesta cidade. Vamos ver quem se atreve a ir contra nós enquanto tu fazes estas birras. Uma rata de sacristia, deixada entrar nos celeiros dos senhores. E mesmo assim não sabe o seu lugar. Gonçalo, chama a segurança, que expulsem esta louca e os pais dela, os saloios, daqui. Em casa fechamos as portas, e eu própria ensino-lhe a ter juízo. Ouvi cada palavra dela. Estas ameaças, com cheiro a dinheiro, já não me irritavam. Pareciam-me simplesmente ridículas. O cúmulo da arrogância é a estupidez. E a dona Natália atingiu o seu auge. A minha mão sob a toalha encontrou o telemóvel. O ecrã brilhava fracamente. O Face ID desbloqueou-o. Deslizei o dedo e pressionei o primeiro contacto. Irmão. Assim que se ouviu o primeiro toque, encostei o telemóvel à orelha, escondido pelo cabelo. David, salva-me. Restaurante Palácio Real. 15 minutos. Fica aí, e não te mexas. Desliguei a chamada. Escondi o telemóvel de volta debaixo da mesa. Uma corrente de energia gelada mas poderosa percorreu a minha espinha, espalhando-se por todo o corpo, suplantando a dor. 15 minutos. O temporizador da contagem decrescente para esta família foi acionado. Apoiei-me lentamente no chão com a mão. Não precisava da ajuda de ninguém. Levantei-me, cambaleando, e limpei o sangue do canto da boca. O vestido de seda, embebido em vinho tinto escuro, colava-se ao corpo. Provavelmente, parecia absolutamente patética. Mas quando levantei os olhos e olhei diretamente para a dona Natália e para o Gonçalo, no meu olhar não havia um pingo de submissão. Era silencioso, profundo e mortífero, como um lago gelado. Ao ver que eu me tinha levantado sozinha, e que nos meus olhos gelados não havia lágrimas, a dona Natália ficou ligeiramente perplexa. A sua autoridade pareceu tropeçar no meu olhar. Ela recuou meio passo. Tossiu para recuperar a compostura. Para que estás a olhar? Sai da minha frente. Não recuei. Dei um passo em frente. A distância entre nós reduziu-se tanto que senti o cheiro sufocante do seu perfume barato misturado com hipocrisia. Ri-me. A minha voz soou baixa. Não gritei, mas o tom era tão gelado que os que estavam perto arrepiaram-se.
Muito dinheiro, dizem. Ninguém se atreve a ir contra vocês? Olhei de soslaio para o Gonçalo, que estava parado como uma estátua. A mão com que me bateu ainda tremia ligeiramente. E depois olhei novamente para os olhos da dona Natália, nos quais começava a surgir o pânico. Mãe, desfrutem da vossa riqueza e poder por mais 15 minutos. Olhem bem para este banquete de 100.000 euros. Olhem para os convidados que vos encaram, porque daqui a 15 minutos, receio que a vossa família não tenha dinheiro, nem para um lençol roto. Tu, o que estás a dizer? Quem estás a tentar assustar? Gritou ela. Mas na sua voz apareceram notas intermitentes. A força desapareceu. Ela virou-se para o filho. Gonçalo, por que estás aí parado como um pasmado? Bate-lhe outra vez, para ela voltar a si, e tira-a daqui. Rápido. Ao ouvir a ordem da mãe, o Gonçalo deu um passo desajeitado para a frente, com a intenção de me agarrar, mas bastou-lhe um único olhar agudo e um meio sorriso sinistro. Tenta só tocar-me com mais um dedo. Gonçalo, toca-me outra vez, e prometo, as tuas mãos, que falsificaram a minha assinatura na noite passada, nunca mais na vida conseguirão segurar nada. A minha ameaça, de uma mulher que acabara de ser agredida, deveria ter soado patética, mas a frieza absoluta em cada sílaba pregou o Gonçalo ao chão. O seu instinto de cobarde dizia-lhe que a mulher à sua frente já não era a esposa submissa de antes. De mim emanava uma aura de calma assassina, e ele não conseguia entender a sua causa. Já não lhes prestava atenção. Virei-me e caminhei lentamente em direção à mesa número 25, onde os meus pais ainda tentavam libertar-se das mãos dos seguranças para correrem para mim. Os convidados afastavam-se automaticamente, abrindo-me caminho. Ninguém se atrevia a bloquear o caminho de uma mulher com um vestido ensanguentado e um olhar afiado como uma lâmina. Aproximei-me dos meus pais, abracei a minha mãe trêmula, peguei na mão envelhecida e cerrada de raiva do meu pai. Sorri-lhes, um sorriso verdadeiramente caloroso, destinado apenas a eles. Mãe, pai, não tenham medo. Com a vossa Margarida está tudo bem. Fiquem apenas aqui e vejam como a vossa filha restaura a justiça. Tirei um guardanapo de papel, limpei eu mesma o sangue dos lábios. Depois virei-me e fiquei silenciosamente no canto do salão. Fiquei ali, como um juiz à espera da hora da execução da sentença. O meu silêncio cobriu todo o restaurante, transformando a atmosfera de uma festa luxuosa num silêncio sufocante e opressivo. Um silêncio tão assustador como o que precede a chegada de um furacão devastador à costa. E o relógio na parede continuava a contar os 15 minutos fatídicos. O tempo no salão do restaurante Palácio Real arrastava-se de forma estranha, densa e tão sufocante que se podia ouvir a respiração pesada dos convidados nas primeiras mesas. Eu estava ao lado dos meus pais, junto àquela mesa discreta número 25, perto das casas de banho. A minha mãe ainda apertava com força a minha mão gelada. As lágrimas rolavam pelas suas bochechas, sulcadas de rugas. O meu pai, um homem que trabalhou toda a vida na terra, viveu honesta e modestamente. Agora, o seu peito subia e descia pesadamente, e as suas mãos nodosas estavam cerradas em punhos. Ele odiava-se por não poder atirar-se àquele canalha do genro que agredira a sua filha, porque estava a ser segurado por seguranças corpulentos. Mas o que mais o continha era o meu olhar calmo. Acariciei suavemente as costas da minha mãe e sussurrei baixo, para que só eles ouvissem. Pai, mãe, confiem em mim. Tudo acabará em breve. O David está a caminho. Só com o nome do meu irmão, o tremor no corpo da minha mãe acalmou. Nos olhos do meu pai brilhou um raio de calma absoluta. Os meus pais sabiam perfeitamente o estatuto do seu filho. Sabiam também os princípios que a nossa família sempre guardou em segredo. Nunca usamos o poder para pressionar as pessoas. Mas se alguém se atrevesse a usar o dinheiro para espezinhar a dignidade da nossa família, o preço por isso nunca seria medido em notas. Percorri o palco com o olhar. Ao contrário do silêncio assustador no meu canto, lá, a dona Natália tentava desesperadamente salvar os restos do seu prestígio podre. Ela acenava constantemente para o gerente, dando ordens em voz alta. Música, música. Ponham a sinfonia mais alta. Onde estão os empregados? Limpem rapidamente este lixo do chão. Sirvam vinho fresco aos convidados. Ela tentava pôr a máscara de anfitriã autoritária, fingindo que a bofetada e o pontapé do seu filho tinham sido apenas um pequeno incidente no processo de educar uma nora desobediente. O apresentador profissional,
Ao captar o seu olhar, pegou no microfone e sorriu forçadamente. Sim, senhoras e senhores, em todas as famílias há discussões. Nós somos pessoas sérias, caros convidados. Não vamos dar atenção a pormenores desagradáveis e levantemos os nossos copos à saúde da dona Natália. Ouviram-se aplausos fracos e dispersos de um par de bajuladores, mas a maioria dos convidados no salão permaneceu em silêncio. Eles não eram tolos. As pessoas capazes de ganhar tanto dinheiro para se sentarem na zona VIP eram raposas astutas nos negócios. Perceberam perfeitamente que algo estava muito errado com aquela família. A minha acusação sobre os 100.000 euros, e principalmente, as palavras sobre a assinatura falsificada nos documentos de hipoteca, semearam uma enorme semente de dúvida nas cabeças dos seus parceiros. Vi como alguns convidados tiravam discretamente os telemóveis e escreviam mensagens, provavelmente ordenando aos seus subordinados para reverem todos os contratos e dívidas da rede de restaurantes do Gonçalo. O próprio Gonçalo, entretanto, voltou para a mesa VIP. Ele bebeu de um só gole um enorme copo de vinho. A sua camisa estava amarrotada, a testa coberta de suor. A bofetada e o pontapé cruel pareciam ter-lhe sugado as últimas gotas de coragem de bandido. Agora, caindo pesadamente na cadeira, ele olhava constantemente para o relógio. O seu olhar vagueava assustado. Provavelmente, tentava acalmar-se pensando que eu era apenas uma provinciana sem contactos, que nunca na vida conseguiria vencer uma família tão rica e poderosa. Mas ele enganava-se. Catastroficamente. Eu não ia chorar. Não ia gritar nem fazer uma birra, como fazem as mulheres fracas. Porque eu compreendia, as lágrimas perante um inimigo são a moeda mais barata. Gritos e escândalos apenas te desvalorizam, colocando-te ao mesmo nível que esse lixo. O meu silêncio naquele momento era a tortura psicológica mais cruel. Eu estava ali, com sangue seco nos lábios, com um vestido manchado de vinho tinto escuro como sangue, e olhava para eles com um olhar vazio e gelado. O tempo passava, minuto a minuto. O tic-tac do enorme relógio de pé no átrio do restaurante parecia bater diretamente nos meus tímpanos. 10 minutos. A dona Natália começou a andar entre as mesas, levantando o copo e rindo, mas o seu sorriso era torto, e o seu olhar deslizava furtivamente na minha direção de vez em quando. Vendo que eu não saía nem fazia escândalo, a sua confiança arrogante inicial começou a ser substituída por um sentimento pegajoso de ansiedade. 12 minutos. Vários convidados nas mesas mais distantes começaram a encontrar assuntos urgentes, levantando-se, pedindo desculpa e saindo apressadamente. Eles sentiram o perigo. Não queriam ser arrastados para este pântano que estava prestes a explodir. A dona Natália tentou deter luz, mas sem sucesso. 14 minutos. Fechei ligeiramente os olhos. O meu coração batia lenta e regularmente. Eu tinha dado toda a minha juventude, a minha paciência, dinheiro e forças, tentando dar-me bem com esta família. Esperei por uma gota de amor do marido que escolhi, mas no final recebi apenas um pontapé à frente da multidão. Excelente. Quando a bondade é pisada na lama, a resistência torna-se uma sentença sem direito a perdão. E exatamente no 15º minuto, através da música sinfônica que tentava sem sucesso devolver a atmosfera de luxo, da rua soou de repente um som penetrante e cortante que rasgou todas as falsas carapaças deste banquete. Não era um sinal de carro comum, era o uivo crescente, agudo e autoritário de sirenes da polícia. Não de um carro, mas de uma coluna inteira, que vinha a alta velocidade e com um chiar de travões, parou mesmo em frente à ampla praça da entrada do Palácio Real. O som era tão alto que a música no salão foi instantaneamente abafada. Centenas de convidados pararam de comer e falar ao mesmo tempo, virando seus olhares para as enormes janelas panorâmicas que davam para a rua. Do lado de fora, luzes rotativas vermelho-azul piscavam incessantemente, projetando reflexos gelados e alarmantes através dos vidros, diretamente sobre os rostos pálidos de choque daquela falsa elite. Abri lentamente os olhos, e nos meus lábios apareceu um leve sorriso. Sem condescendência, sem uma gota de pena, a tempestade tinha começado oficialmente. A atmosfera no salão de banquetes já não era apenas sufocante, congelou, transformando-se num gigantesco bloco de gelo. O uivo das sirenes cessou, dando lugar ao ronco dos motores e ao bater seco e nítido das portas dos carros. Os convidados sentados perto das janelas levantaram-se de um salto, encostaram os rostos ao vidro e depois recuaram horrorizados.
É a judiciária. Há um monte de carros da polícia, patrulhas e carrinhas da unidade especial. Gritou um diretor barrigudo com a voz a falhar. As suas palavras foram a faísca lançada na palha seca. No salão, o pânico instalou-se instantaneamente. Aqueles que tinham culpas no cartório, os negociantes obscuros que costumavam bater no peito enquanto bebiam na mesma mesa que o Gonçalo, começaram a suar frio e a olhar em redor, assustados, à procura de uma saída. A dona Natália, que segurava um copo de vinho por acabar, ao ouvir a palavra polícia, deixou-o cair. O copo escorregou dos seus dedos cobertos de diamantes, estilhaçando-se no chão, e o seu rosto passou de vermelho a branco cadavérico. Ela olhava para a entrada em absoluto terror. O Gonçalo estava completamente paralisado na sua cadeira. As pernas com que me tinha pontapeado há pouco tremiam tanto que ele nem conseguia levantar-se. Ele lançou-me um olhar no canto do salão, depois novamente para a porta, provavelmente tentando na sua cabeça ligar o aparecimento daquela poderosa força policial à esposa provinciana que acabara de espezinhar. As portas de vidro automáticas do restaurante abriram-se. Da rua entrou um ar gelado, que instantaneamente varreu os cheiros a perfumes caros e comida de luxo. Os primeiros a entrar no salão, com passo firme e marcial, foram os agentes da unidade especial, em equipamento completo, com armas em punho. Eles não gritaram, não fizeram barulho, apenas um silêncio absoluto e uma formação imponente. Bloquearam instantaneamente todas as saídas do salão. Seguranças, empregados, convidados, todos ficaram paralisados num espanto mudo. Ninguém se atrevia a tossir ou a dar um passo em falso. A majestade da lei manifestou-se de forma tão clara que até os snobs mais arrogantes baixaram a cabeça com medo. Entre as filas dos agentes especiais que abriram caminho para o centro do salão, com passo firme e largo, entrou um homem. Era o meu irmão, David Ferreira. Ele não estava de uniforme, mas com um fato preto rigoroso, camisa branca com o botão de cima desapertado, sem gravata, mas a aura que emanava dele, um diretor da polícia judiciária, um homem que passara por fogo e água, que desmantelara centenas de grupos criminosos, criava uma pressão tão colossal que o ar parecia de chumbo. O seu rosto anguloso e os seus olhos profundos e frios como lâminas de barbear percorreram a multidão como se fosse um rebanho de espantalhos. Vários convidados VIP com peso sério noutras regiões mal olharam para o David e sentiram as pernas fraquejar. Eles reconheceram-no. Pelo salão espalhou-se um sussurro assustado. Meu Deus! É o diretor Ferreira, da PJ de Lisboa. Por que é que ele veio aqui pessoalmente? Que crime cometeu a família da dona Natália? O David não prestava atenção aos olhares de ninguém. Ele caminhava com a velocidade de um furacão iminente, mas não para o palco, nem para a mesa VIP da dona Natália. Ele dirigia-se para o canto escuro junto às casas de banho, onde eu estava com os meus pais. A multidão afastava-se automaticamente, formando um largo corredor à sua frente. Quando ele parou à minha frente, a sua aura gelada e cruel desapareceu de repente. O seu olhar agudo, ao ver o sangue seco nos meus lábios, o hematoma na minha testa e o vestido manchado de vinho, injectou-se subitamente de sangue. Era a fúria extrema de um irmão mais velho que adorava a sua irmã mais nova, e agora a via num estado tão lamentável. O David não disse uma palavra. Ele arrancou o seu casaco preto e atirou-o sobre os meus ombros frios. A sua mão grande e rude limpou suavemente os restos de sangue do meu queixo. A sua voz era surda, contendo um vulcão prestes a entrar em erupção. Cheguei tarde. Desculpa, maninha. Dói muito? Abanei a cabeça. O nariz ardia traiçoeiramente. Perante a multidão, perante a família do meu marido, eu era um bloco de gelo inquebrável. Mas perante o meu irmão, voltei a ser a irmã mais nova. Respondi baixinho. Não me dói. Estava apenas à espera que chegasses para limpar todo este lixo. O David acenou com a cabeça. Ele abraçou levemente os ombros trêmulos da minha mãe e apertou com força a mão do meu pai. Mãe, pai, acalmem-se. Estou aqui. A partir de hoje, ninguém neste mundo se atreverá a fazer-vos ou a Margarida derramar uma única lágrima. Dito isto, o David virou-se lentamente. O seu olhar mudou completamente. A ternura desapareceu, dando lugar a um raio mortífero, atingindo diretamente a mesa VIP onde estavam o Gonçalo e a dona Natália petrificados. A pressão no salão caiu abaixo de zero. Centenas de pessoas prenderam a respiração. A voz do David soou sem microfone, mas foi retumbante,
pesada e atingiu diretamente os tímpanos de cada um dos presentes. Quem de vocês fez a minha irmã sangrar? Uma pergunta curta, nem uma única asneira. Mas nela sentia-se o poder de um juiz supremo. Um homem que detinha nas suas mãos o direito de executar e perdoar. No salão reinava um silêncio de morte. Centenas de pares de olhos viraram-se simultaneamente para o Gonçalo. O Gonçalo não tinha uma gota de sangue no rosto. Ele tremia, agarrando-se à beira da mesa para não cair de joelhos. A verdade que se revelou aos seus olhos estava para além da compreensão de um cobarde de mente estreita como ele. A esposa provinciana, a rapariga a quem ele e a mãe chamavam de rata de celeiro, era afinal a irmã de um homem perante o qual até os funcionários de alto escalão, a quem a sua família dava subornos, se curvavam. A dona Natália não estava melhor. As suas pernas, em sapatos de marca, fraquejavam. A imagem de socialite rica e influente que ela construiu durante toda a vida tornou-se subitamente ridícula e risível perante o poder real. Mas a natureza arrogante e astuta de comerciante, entranhada no seu sangue, lá, num estado de terror extremo, tentar esboçar um sorriso torto. Ela decidiu usar a sua língua lisonjeira para salvar a situação. Ela não sabia que o último prego no caixão da sua família estava apenas a ser preparado. A dona Natália, cambaleando, apoiou-se nas costas de uma cadeira, tentando manter-se de pé. Apesar do pânico e do suor frio que encharcava a espessa camada de maquilhagem, ela tentou manter as aparências. Engoliu em seco e, forçando um sorriso patético e artificial, deu alguns passos incertos para a frente. Senhor diretor, deve haver aqui algum mal-entendido. Sou a Natália Borges, proprietária da cadeia de restaurantes. Conheço bem o inspetor-chefe Santos da direção, os funcionários da Câmara. O Gonçalo e a esposa tiveram apenas uma pequena discussão. Um conflito familiar normal. Para que chamar tantas pessoas? Não se precipite. Deixe-me explicar tudo. Ela tentou usar o velho truque. Mencionar alguns nomes de funcionários a quem outrora dera envelopes nas festas, como um talismã. Mas o David nem sequer a honrou com um olhar. Ele estava parado no meio do salão, como uma rocha, com as mãos nos bolsos das calças. Os seus olhos estavam fixos apenas no Gonçalo. Conflito familiar? O David sorriu. Um sorriso gelado e assustador. Ele tirou uma mão do bolso, ajeitou o punho da camisa branca. A sua voz era calma, mas cada palavra sufocava os que estavam à sua frente. Permitam-me que me apresente novamente, para que entendam melhor. Sou David Ferreira, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária e irmão de sangue da Margarida, a mulher a quem o vosso filho acabou de dar uma bofetada e um pontapé na barriga. O facto de ele ter levantado a mão a um membro da minha família, discutiremos mais tarde, entre homens. Mas agora, não estou aqui para resolver os vossos assuntos familiares. Dito isto, o David acenou para um grupo de inspetores da Unidade de Combate à Corrupção, que esperavam ordens atrás dele. 4 agentes de uniforme avançaram imediatamente. Nas mãos, tinham pastas grossas com documentos. Dirigiram-se diretamente para a mesa VIP, onde estavam o Gonçalo e a dona Natália. Nesse momento, eu saí da sombra. Afastei as abas do casaco do meu irmão e pus-me ao seu lado, ombro a ombro. Da minha mala tirei uma minúscula pen USB prateada e ergui-a bem alto. Olhei diretamente nos olhos do Gonçalo. A minha voz soou clara e firme. Pensavas que aguentei a vossa família durante tanto tempo porque tinha medo? Não, Gonçalo. Fiquei em silêncio para juntar lixo suficiente. O que vocês esconderam durante tanto tempo? Nesta pen estão todos os extratos do movimento daqueles 200.000 euros que me extorquiste para lavagem de dinheiro através da tua rede de restaurantes, atolada em dívidas. Aqui estão todos os contratos de crédito obscuros, com juros usurários, e os esquemas fraudulentos da vossa empresa imobiliária com que enganavam os clientes. O rosto do Gonçalo passou de pálido cinzento a cinzento cadavérico. Ele olhava fixamente para a pen na minha mão como se fosse uma bomba-relógio. Dei mais um passo e atirei-lhe a pen diretamente ao peito. Ela caiu na mesa com um clique suave. O som era microscópico, mas destruiu completamente a psique daquele cobarde patético. E o mais importante, elevei a voz para que todas as centenas de convidados ouvissem claramente. Apresentei queixa-crime por falsificação de documentos, selos e da minha assinatura no contrato de hipoteca do apartamento de luxo. Ontem à noite, querias, sob o pretexto de seres meu marido, vender o meu patrimônio,
Roubar o que ganhei com o meu suor para pagar as dívidas da tua mãe. Pensavas que a lei era um brinquedo para a tua família? As minhas palavras foram como um golpe de espada mortal. O salão ofegou. Nos seus cochichos já não havia curiosidade, apenas nojo e o desejo de se demarcarem. Falsificação de assinaturas, hipoteca de imóveis. Meu Deus, eles estão falidos. Enganam a própria esposa. Graças a Deus que ontem não assinei com ele o contrato daquele terreno, senão ficava sem nada. Ao ouvir as palavras fraude, falsificação de assinatura, processo-crime, a dona Natália perdeu completamente as forças. A espessa camada de maquilhagem não conseguiu esconder o seu colapso total. Ela caiu no chão com um baque surdo. O seu vestido de veludo cintilante farfalhou pateticamente no mármore. Todo o orgulho de socialite evaporou-se sem deixar rasto. Ela respirava com dificuldade, abrindo a boca como um peixe deitado na areia. As lágrimas e o ranho borraram-lhe a maquilhagem. Agarrando-se à perna da mesa, não conseguiu proferir uma única palavra em sua defesa. Nesse momento, o inspetor aproximou-se e desdobrou um documento com um selo vermelho à frente do Gonçalo e da dona Natália. A voz do agente soou como uma sentença. Unidade de combate à corrupção. Este é um mandado de detenção e de busca urgente na empresa da vossa família, bem como a indivíduos suspeitos de fraude, apropriação indevida de bens, evasão fiscal e falsificação de documentos e selos. Cidadã Natália Borges e cidadão Gonçalo, exigimos que nos acompanhem imediatamente à direção para prestar declarações. No momento em que o mandado foi lido, o Gonçalo desmoronou completamente. A máscara de diretor respeitável estilhaçou-se. A verdade foi revelada. A lei bateu à porta, e o poder absoluto da família da sua esposa esmagou a sua psique. As pernas do Gonçalo cederam, e ele caiu de joelhos com um baque surdo, o homem que, há apenas 20 minutos, pontapeava arrogantemente a esposa no meio da multidão, agora rastejava pelo chão frio. Ele arrastou-se de gatas na minha direção. O seu rosto contorceu-se. Ele chorava rios de lágrimas, parecendo abominavelmente patético. Margarida, Margaridinha, imploro-te, perdoa. O Gonçalo uivou, estendendo as mãos, tentando agarrar-me pelos tornozelos. Eu sei que sou culpado. Errei. Foi o diabo que me tentou. Fui um idiota. Pelos 3 anos do nosso casamento, fala por mim ao David. Retira a queixa, Margarida. Queres? Eu dou-te tudo. Todos os apartamentos, passo tudo para o teu nome. Vou pedir perdão de joelhos aos teus pais. Serei escravo da vossa família. Imploro-te. Não quero ir para a prisão, Margarida. Recuei um passo, desviando-me com nojo das suas mãos sujas. O meu olhar, dirigido a ele, não continha uma gota de pena, apenas repugnância. Olhei de cima para o homem que rastejava aos meus pés. Guardarei para sempre esta imagem patética na minha memória, como um lembrete do preço da minha estúpida paciência no passado. Pelo nosso casamento? Repeti estas palavras e ri-me amargamente. Quando permitiste que a tua mãe humilhasse os meus pais, lembraste-te do nosso casamento? Quando te preparavas para hipotecar o meu apartamento, lembraste-te do nosso casamento? E quando me deste um pontapé até sangrar à frente de centenas de pessoas, lembraste-te do nosso casamento? Inclinei a cabeça. A minha voz fria soou como a sentença final. Gonçalo, uma vez perguntaste-me: casaste comigo. Vives no luxo. O que perdeste? Hoje, respondo-te, tu e toda a tua família preparem-se para perder o resto das vossas vidas atrás das grades. Na vergonha. Não me implores, porque a lei não aceita desculpas de canalhas. Virei-me e fui ter com o David, ignorando os gritos lancinantes do Gonçalo. As súplicas patéticas do Gonçalo e da dona Natália ecoavam atrás de mim. O aniversário mais luxuoso de Lisboa transformou-se, no final, no funeral perfeito, que enterrou o esnobismo daquela família. O silêncio no salão tornou-se tão denso e pesado, que se podia ouvir claramente cada soluço convulsivo que saía da garganta daquele que, há apenas algumas dezenas de minutos, estava orgulhosamente no palco. O Gonçalo estava de joelhos, agarrando-se com ambas as mãos à bainha do meu vestido de seda manchado de vinho. O seu rosto, outrora bem cuidado, estava agora distorcido por uma máscara de terror extremo. Lágrimas e ranho escorriam misturados com um suor profuso. Ele olhava para mim de baixo para cima, com os olhos injectados de sangue, implorando,
como um cão espancado à espera das sobras do dono que ele próprio mordera. Ele repetia incessantemente as suas súplicas patéticas. Margarida, imploro, eu sei que sou um. Eu sei que errei. Bate-me. Amaldiçoa-me. Mas, por favor, não o deixes levar-me. A minha mãe é velha. Não sobreviverá a um choque destes. Nós somos marido e mulher. Um dia juntos, uma memória para toda a vida. Como podes ver-me a apodrecer na prisão? Prometo. Só retira a queixa, e eu passo tudo para o teu nome. Vou pedir perdão de joelhos aos teus pais. Vou trabalhar como um escravo para vocês. Fiquei imóvel, baixando os olhos para o homem que um dia amei com todo o meu coração. Que ridículo. Memória para toda a vida. Quando me deste uma bofetada, quando me deste um pontapé com a tua bota na barriga à frente de centenas de convidados, onde estava essa memória? Quando a tua mãe estava no palco e, com as palavras mais venenosas, insultava os meus pais, onde estava essa memória? A cobardia do Gonçalo dava-me náuseas. Um homem que só sabia esconder-se atrás da saia da mãe e viver do dinheiro da esposa, ao encontrar-se cara a cara com a lei e o castigo, usava o estatuto de marido e a mãe idosa como escudo. Sorri ligeiramente. Um sorriso gelado que arrepiava até aos ossos. Quis afastar as suas mãos sujas de mim com o pé, mas nesse momento, uma sombra enorme surgiu por trás de mim e bloqueou a minha visão. Era o David. O meu irmão inclinou-se silenciosamente, agarrou com a sua mão enorme e dura como aço o colarinho da camisa cara do Gonçalo. Com uma força sobre-humana, ele levantou o homem que gemia do chão e atirou-o vários metros para trás. O Gonçalo rolou sobre os cacos de cristal dos copos partidos, gritando agudamente, mas não se atreveu a proferir uma única palavra de insulto. O David aproximou-se. A ponta da sua bota preta envernizada parou mesmo em frente ao rosto do Gonçalo, encolhido de medo. O seu olhar frio e penetrante irradiava a aura de um homem que lidara com os criminosos mais notórios. Acabaste de te atrever a falar de memória e dever? Tens o direito de pronunciar estas palavras. Cobarde. No dia em que te confiei a minha irmã, disse-o muito claramente. Não precisava que lhe desses uma vida em sedas. Só precisava de uma coisa. Que a tratasses como um ser humano, com o mínimo de respeito digno de um homem. O que prometeste? O que juraste? Pensavas que o teu falso cargo de diretor, a carapaça elitista barata da vossa família, conseguiria enganar-me? Há muito que investigava secretamente os vossos negócios ilegais, esquemas fraudulentos e evasão fiscal. Fiquei em silêncio e não dei seguimento ao caso porque estava à espera para ver como tratarias a Margarida. Queria deixar-te uma saída, uma oportunidade de repensares, de te tornares um marido normal e saíres deste pântano. E tu? O que fizeste? Sugaste-lhe as poupanças para salvar a tua lixeira. Permitiste que a tua mãe espezinhasse a sua dignidade. Ontem à noite, atreveste-te a falsificar a assinatura dela, decidindo tirar-lhe o teto sobre o qual ela própria trabalhou para ter. E hoje, aqui mesmo, atreveste-te a levantar-lhe a mão e, juntamente com a tua mãezinha, insultaste os meus pais. Ouve aqui, Gonçalo. Há homens de todos os tipos. Há pobres, mas com dignidade. Há ricos, mas que sabem os seus limites. Mas um tipo como tu, que vive à custa de uma mulher, mas que gosta de levantar a mão, que descarrega a sua cobardia na esposa, aos meus olhos, és pior que um animal. Não te atrevas a abrir a boca para implorar. As tuas lágrimas agora só me causam ainda mais repugnância. Cada palavra do David foi como um golpe de malho no amor próprio podre do Gonçalo. No salão reinava um silêncio de morte. Os convidados, as mesmas pessoas que ainda há pouco levantavam os copos e elogiavam o Gonçalo, agora estavam sentados com as cabeças baixas, com medo de respirar alto. Eles testemunharam o colapso total de uma família de novos ricos. O Gonçalo estava deitado no chão, encolhido, a tremer. Abriu a boca para dizer algo, mas a aura avassaladora do David tirou-lhe a fala. Ele só conseguiu agarrar a cabeça e soluçar. Ao longe, a dona Natália já tinha perdido os sentidos há muito tempo. 2 polícias seguravam-na pelos braços, à espera da ambulância. O fim patético de uma mulher que, durante toda a vida, fora arrogante e encontrava prazer em humilhar os outros. Agora, o castigo era verdadeiramente amargo. Dei um passo em frente, bati levemente no ombro do David, dando-lhe um sinal para se afastar. Queria eu mesma acabar com este novelo sujo.
Aproximei-me do Gonçalo. Ao ver-me, ele levantou a cabeça. Nos seus olhos brilhou uma última e fraca centelha de esperança. A esperança na brandura de uma mulher que um dia o amou. Mas ele enganava-se. A minha brandura morreu com o seu golpe. Inclinei-me, agarrei-o pelo colarinho e puxei-o com um solavanco para que olhasse diretamente nos meus olhos. Chap! Uma bofetada ensurdecedora e ardente atingiu a bochecha esquerda do Gonçalo. A minha mão ficou vermelha e a arder, mas não parei. Esta bofetada é pelos 200.000 euros com que me enganaste para salvar a tua família patética. Pelo facto de a tua mãe ter dito a todos que eu era uma aproveitadora. Chap! Uma segunda bofetada, ainda mais forte e dura, atingiu a bochecha direita. A cabeça do Gonçalo tombou para trás. O sangue escorreu do seu lábio. Isto é pela humilhação que os meus pais tiveram de suportar, quando a tua mãe os ridicularizou no palco. Por teres ficado a ver pessoas que me deram a vida serem espezinhadas. Respirei fundo, concentrando toda a amargura, toda a mágoa dos 3 anos de juventude cega, todas as minhas forças restantes na minha mão. Chap! A terceira bofetada. Tão forte que o Gonçalo voou para o chão, os seus ouvidos zumbiram. O seu olhar ficou vidrado. E esta última é em retribuição pelo teu pontapé. Retribuição por todos os anos em que estupidamente acreditei, estupidamente aguentei e me sacrifiquei por um canalha desumano como tu. A partir deste segundo, tudo entre nós acabou. Só nos encontraremos no tribunal, na partilha de bens. E ainda verei como vais para a prisão para pagares por todos os teus pecados. Larguei o seu colarinho e endireitei-me. O meu peito subia e descia pesadamente, mas, de repente, senti-me surpreendentemente leve e calma na alma, como se me tivessem tirado do pescoço grilhões de 100 quilos que arrastei durante muitos anos. Os inspetores aproximaram-se. Ouviu-se o clique frio e metálico das algemas. As pulseiras de aço fecharam-se nas mesmas mãos que falsificaram a minha assinatura e me bateram no rosto. O Gonçalo foi levantado pelos braços e levado embora. Ele mal conseguia mexer as pernas. A sua figura, outrora imponente, encolheu-se e parecia patética, como uma minhoca esmagada. A dona Natália foi colocada numa maca da ambulância, acompanhada por 2 carros da polícia. Negócios, reputação, dinheiro, liberdade, tudo de que a família se orgulhava e com que se exibia perante o mundo, foi-lhes tirado de uma só vez numa tarde fatídica. Virei-me. A minha mãe correu para mim, abraçou-me e chorou amargamente. O meu pai abraçou-nos a ambas. Os seus olhos avermelharam. A sua mão envelhecida bateu-me suavemente nas costas. A sua voz estava rouca. Acabou, filha. Tudo passou. Vamos para casa. Estamos aqui, e ninguém mais se atreverá a magoar a nossa menina. O David aproximou-se. Apanhou o seu casaco do chão e voltou a pô-lo sobre os meus ombros. Ele sorriu, o sorriso mais caloroso e luminoso que eu alguma vez vira. Vamos, Margarida. A polícia vai isolar o local e terminar o trabalho. Este banquete acabou, mas a tua nova vida está apenas a começar. Encostei a cabeça ao ombro do meu irmão, apertando com força as mãos dos meus pais. Juntos, viramo-nos, e com passo firme e cabeça erguida, saímos do salão de banquetes do Palácio Real. A multidão à nossa volta afastava-se automaticamente. Nos olhares de quem nos acompanhava, já não havia desprezo nem pena. Atravessando as portas de vidro, saímos para os raios de sol brilhantes. O vento despenteou-me o cabelo, levando consigo o cheiro a perfume falso e toda a amargura das humilhações que suportei durante todo este tempo. Respirei fundo. O ar encheu-me os pulmões. O céu hoje estava tão alto, tão azul e verdadeiramente livre. Nos dias seguintes, os acontecimentos desenrolaram-se rápida e impiedosamente, como um tornado que varreu Lisboa. O aniversário da dona Natália tornou-se uma lenda irônica, discutida nos círculos empresariais e em cada beco. De uma senhora distinta que todas as manhãs saía com uma mala de marca para o chá, a dona Natália transformou-se num nome que aparecia nas crônicas criminais. A queda da família do topo do Olimpo para o abismo da justiça tornou-se a prova irrefutável do provérbio. A lei do retorno atinge a todos. Apenas a alguns chega mais tarde. A investigação prosseguia a todo o vapor. E os segredos mais sombrios e sujos do seu império empresarial. A questão não era apenas a falsificação da minha assinatura pelo Gonçalo nos documentos de hipoteca para ganho próprio. Durante a investigação, foi descoberta toda uma rede de fraudes financeiras,
angariação ilegal de fundos e apropriação do dinheiro de dezenas de investidores crédulos. Os projetos de construção de que o Gonçalo tanto se gabava revelaram-se projetos fantasma que nunca obtiveram licenças. A luxuosa cadeia de restaurantes da Dona Natália estava atolada em impostos por pagar, dívidas de salários aos funcionários e uso de produtos contrafeitos. A fachada brilhante que eles construíram com tanto esforço, regando-a com dinheiro para ofuscar os outros, explodiu, revelando uma pilha de lixo em decomposição. Os bens da família foram imediatamente congelados e arrestados para garantir a investigação e a reparação dos danos. A mansão na Quinta da Marinha, de que a Dona Natália tanto se gabava, foi levada pelo banco por dívidas. Na porta foi colocado um selo. Os carros de luxo e as coleções de joias caras foram confiscados. Toda aquela família, que outrora se apoiava no poder e no dinheiro, limpando os pés à dignidade alheia, ficou sem nada, sem um tostão no bolso. 2 meses após os acontecimentos no Palácio Real, recebi uma notificação para comparecer no tribunal para formalizar o divórcio. Naquela manhã, chuviscava. Vesti um elegante fato de senhora branco. Apanhei o cabelo num coque rigoroso. Fiz uma maquilhagem leve. Entrei no edifício do tribunal não como uma vítima patética, mas como uma mulher que controla totalmente a sua vida. Encontrei-me com o Gonçalo na sala de conciliação. O mesmo homem aprumado e arrogante parecia agora esgotado. Envelhecido uns 10 anos. Cabelo rapado, barba por fazer, olhos fundos com olheiras negras de noite sem dormir na prisão preventiva, à espera de julgamento. Vestido com o uniforme da prisão, ele estava sentado de cabeça baixa. As suas mãos algemadas tremiam sobre a mesa de madeira fria. Quando a juíza leu as condições do divórcio e da partilha de bens, o Gonçalo não se opôs. Na verdade, não tinha nada a opor. A investigação provou que o apartamento de luxo fora adquirido com os meus fundos pessoais. O contrato de hipoteca forjado foi anulado. Os 200 mil euros que em tempos lhe transferi também foram reconhecidos como uma dívida pessoal do Gonçalo. Embora eu soubesse que, com as suas dívidas colossais, as hipóteses de reaver esse dinheiro eram nulas. Para mim, o dinheiro agora não tinha importância. Precisava de cortar todas as ligações com este lixo de forma drástica, limpa e definitiva. Margarida, disse o Gonçalo com voz rouca, quebrando o silêncio quando peguei na caneta para assinar os documentos. Ele levantou os olhos para mim, e nesse olhar patético lia-se um arrependimento tardio. Perdoa-me. Fui um tolo, um idiota ganancioso que ouvia a mãe. Perdi a melhor esposa do mundo. Arrependo-me tanto. Margarida. Arrependes-te? Parei de escrever e olhei-o diretamente nos olhos. No meu coração não havia ondulação, nem raiva, nem dor, apenas uma frieza absoluta. Arrependes-te porque escolheste a vítima errada para os teus abusos. Arrependes-te porque não esperavas que eu tivesse força para retaliar e encurralar-te neste beco sem saída. Não culpes a tua mãe por tudo, Gonçalo. Ela é cruel, essa é a sua essência. Mas tu és um cobarde. Tu levantaste a mão contra mim. Tu falsificaste a minha assinatura. Foi a tua escolha. Um homem de merda, mesmo sem as instigações da mãezinha, encontrará sempre uma forma de destruir a mulher ao seu lado. Baixei os olhos e, com um traço firme e decidido, assinei a sentença de divórcio. A minha caligrafia era clara e resoluta. O castigo que a lei prepara para ti e para a tua mãe já não me preocupa. E o meu castigo pessoal para ti é que passarás o resto dos teus dias em tormento, a observar de trás das grades como eu vivo feliz, brilhante e com sucesso, e a perceber que nunca mais poderás alcançar-me. Levantei-me, acenei à juíza, peguei na minha mala e virei-me para a saída, sem nunca olhar para trás. O clique metálico das algemas soou atrás de mim, fundindo-se com os soluços abafados de um homem patético, mas esses sons ficaram para sempre para lá das portas da sala de audiências. Saí para a rua. A chuva tinha parado. Os raios de sol rompiam as nuvens cinzentas, aquecendo o asfalto molhado. Respirei fundo, sentindo o ar fresco e livre encher os meus pulmões. Depois de tudo o que passei, trouxe os meus pais para Lisboa. Eles vieram morar comigo no apartamento, que agora estava completamente limpo de quaisquer vestígios do passado. O meu irmão David, apesar de ocupado no trabalho, vinha jantar conosco todos os fins de semana. À nossa mesa familiar não havia lagostas nem vinhos franceses de milhares de euros, apenas bifes caseiros e a sopa da minha mãe.
mas nela havia sempre risos. Reinavam o respeito e o amor sincero. A minha carreira disparou. Recuperada do choque psicológico, investi toda a minha energia no trabalho. De chefe de departamento, fui promovida a diretora criativa da agência. Abriram-se novos horizontes e grandes projetos, aos quais antes, tentando ser a nora perfeita, tive de renunciar. Muitos perguntavam-me: depois de um casamento tão terrível, não perdeste a fé no amor e nos homens? Eu apenas abanava a cabeça com um sorriso. Não perdi a fé em nada, apenas aprendi uma verdade profunda que antes esquecera. A nós, mulheres, desde o nascimento, ensinam-nos o sacrifício e a paciência. Metem-nos na cabeça que a submissão é uma virtude, que é preciso dar um passo atrás para manter a paz, que pelo marido, pelos filhos e pela tranquilidade na família, é preciso suportar qualquer injustiça. Pensamos que a nossa submissão e dedicação nos comprarão o amor e o reconhecimento da família do marido. Mas a verdade é que, em relações tóxicas, a vossa paciência nunca vos trará respeito. É percebida como uma licença que vocês mesmas concederam para continuarem a abusar, para limpar os pés a vocês, para sugar todos os vossos recursos, tanto moral como materialmente. Quando rebaixam a vossa autoestima em prol dos outros, vocês mesmas tiram a vossa armadura de proteção. A paciência só faz sentido quando é dirigida a quem sabe apreciá-la, e para aqueles que veem a vossa bondade como fraqueza e os vossos sacrifícios como a vossa obrigação direta, a única coisa a fazer é construir uma fronteira de aço. É preciso los entender. Sim, vocês podem ser uma boa esposa e uma nora atenciosa, mas, acima de tudo, são uma pessoa independente, com dignidade, valor e garras para se protegerem quando necessário. Nunca se percam por causa de um casamento fracassado. Nunca permitam que um homem de merda desvalorize a vida que os vossos pais vos deram. O dinheiro pode ser perdido e ganho novamente. A casa pode ser entregue ao banco e construída uma nova. Mas se a vossa autoestima for espezinhada, será muito difícil colar lá de novo. Não tenham medo de se levantar e lutar. Não tenham medo de serem rotuladas de divorciadas. As más línguas dos mexeriqueiros são afiadas como facas, mas não conseguirão cortar o fio da vossa vida se vocês mesmas não o permitirem. Lembrem-se, por trás do colapso de um casamento podre não se esconde um abismo, mas uma porta para uma nova vida, onde tem todo o direito de construir a vossa própria felicidade. Eu sou a Margarida. Eu tropecei. Fui espezinhada. Doeu-me tanto que quis desistir, mas levantei-me. Eu mesma livrei-me dos grilhões da paciência estúpida e, usando a razão e o cálculo frio, restaurei a justiça para mim e para minha família. Hoje, vivo de cabeça erguida, sem dever a minha tranquilidade a ninguém. Espero que a minha história se torne um sinal de alerta, uma palavra de apoio para aquelas mulheres que ainda estão presas nos cantos escuros de casamentos trágicos. Sejam fortes, limpem as lágrimas e lembrem-se. Vocês merecem respeito, e a verdadeira força está sempre nas vossas próprias mãos. Agradeço a todos os que acompanharam a minha história até ao fim. Desejo a todos paz, força interior, e que o fogo do amor próprio arda sempre nos vossos corações. Adeus, e até as próximas histórias.